O OneFootball é o melhor aplicativo de futebol. Você pode escolher seu time do coração e receber notificações em tempo real dos jogos. Acompanhar notícias, estatísticas, ver vídeos, conteúdo exclusivo e muito mais. Quer saber tudo o que está rolando nessa janela de transferências? Entra no aplicativo da OneFootball, na aba de transferências e fica atualizado de tudo que rola no mundo da bola. Pode Porco está no ar, Pode Porco de número 26. Mas antes de começar, galera, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue nós nas redes, Facebook, Instagram, Twitter, Kawaii e TikTok. E antes de começar, como é de praxe, bom dia, boa tarde, boa noite, Gabriel, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, Quinzão. Na expectativa já pro Mundial de Clubes, a gente vai subir esse episódio aqui só na segunda ou terça da Palmeiras deve estar quase estreando no Mundial. Hoje Palmeiras partiu hoje pro Mundial, a gente tá gravando aqui na quarta-feira, dia 2 de fevereiro, dia da rainha. E hoje recebendo um convidado muito especial, o primeiro, podemos dizer, um primeiro convidado que atua na política do Palmeiras, um cara que é bastante conhecido pela galera do Twitter aí, um palmeirense que tuita bastante, deve já ter retweetado algum fio dele, porque ele é muito ativo lá e um dos caras mais, como que eu posso dizer, mais sensatos e atuantes e modernos do nada fácil conselho do Palmeiras, conselheiro do Palmeiras desde 2017, sócio do clube desde 2005, acho, se eu estiver falando groselha, você me corrige, mas é um prazer, amante do velho Palestra Itália e atuante no clube social do Palmeiras também, um cara que luta cada vez mais por um Palmeiras cada vez mais diverso e democrático, enfim, é bastante a cara do Pó de Porco. Então, muito obrigado pela presença, Luiz Fernando Moncal, mais conhecido como Vai Parmeira. Vai Parmeira. Aê, caralho, da hora. Valeu pelo convite, pessoal, um orgulho estar aqui, uma honra estar aqui. Eu tenho visto aí o Pó de Porco crescer pra caramba, acompanhando vários episódios pelo podcast, às vezes pelo YouTube. E tô feliz de poder estar aqui, assim, orgulhoso de ter sido convidado. Eu comentei lá no Twitter que ia te convidar, a galera todo mundo, por favor, o Mocó tem que ir. A galera pediu, pressionou. Porque... Fiquei surpreso. Quem não é muito atuante no Twitter não imagina o quão importante é seu trabalho, né, Moncal? Você vai falar um pouco mais aqui o quanto você é atuante no Nada Fácil Conselho do Palmeiras. Então, e precisamos de cada vez mais mentes jovens e modernas no clube do Palmeiras, que a gente sabe que aquilo ali não é nada fácil, aquele conselho... A cantina lá não é fácil não, né? Ali não é fácil não, mas antes de começar a falar da vida política do clube, como você entrou para essa loucura que é a vida política do Palmeiras, queria que você falasse como que você se tornou palmeirense, contar um pouco da sua infância, se apresentar também, como você se definiria para quem tá ouvindo aí, quem tá assistindo também. Boa. Não, cara, eu me tornei palmeirense por conta de família, né? Meu pai é palmeirense, eu tenho um irmão palmeirense, bastante palmeirense também, e eu tenho uma parte da família, uma irmã e um irmão que não ligam muito para futebol, assim. Então eu sou bem mais novo, né? Eu sou o filho mais novo dos 4 filhos, né? Eu sou o mais novo, sou 10 anos mais novo que a minha irmã e tal, então sou uma geração ali, o caçula e tal. Mas acabei virando palmeirense por causa do meu pai e do meu irmão. Eu tô com 39 anos agora, né? Sou de 82, então sou um filho... Filhinha da fila, vai. De uma fila e vi uma outra fila inteira, né? Naquele período pós-rebaixamento ali, 2002 em diante e tal. E, enfim, eu fui virando palmeirense aos poucos, eu acho, assim, né? Eu não fui aquele cara que foi criado com camisa, sendo levado no estádio o tempo todo e tal. Eu fui um pouco me interessando aos pouquinhos pelo Palmeiras, assim, né? Tipo, já gostava por causa da família. E aí fui tomando interesse aos poucos. Eu lembro quando eu entrei na escola, que o pessoal jogava bola, eu não jogava, aí eu comecei a me interessar mais por futebol. E tem um marco, assim, que eu acho que é do dia que eu passei realmente a me interessar mais, que foi 93, né? Que eu ainda não acompanhava direito, assim, eu já acompanhava um pouco. Você já tinha ido em algum jogo no estádio antes de 93 ou não? Eu tinha ido, acho que uns 2 jogos pequenos. Você lembra qual foi seu primeiro jogo no estádio? Eu lembro que foi contra o São Paulo, e eu lembro que foi 0-0. Eu não sei que ano, eu sei que foi no Morumbi, e eu não consigo me lembrar de mais nada. Não lembro quem me levou. Eu lembro de ficar super impressionado assim com a multidão. Na hora que eu entrei, tipo, tinha já a torcida do São Paulo inteira do outro lado, assim. Torcida mista. E depois era uma época que podia, né, circular, você via o jogo de um lado e depois você andava pro outro lado do estádio para ver o segundo tempo do outro lado, tal, ali no Morumbi.
Eu lembro disso, e eu lembro que eu fui num segundo jogo que eu acho que o Palmeiras também não ganhou. E aí depois eu comecei a ir só mais velho, assim. Foi até curioso, foi um santista que começou a me levar, um ex-namorado da minha irmã, que na época ele falou, pô, você é palmeirense, você não vai no Parque Antártica? Pô, o Parque Antártica é mó legal. Ele me levou umas 2, 3 vezes, aí eu já tinha uns 14 anos, assim. E daí eu comecei a ir sozinho, e aí eu fiquei fissuradaço, assim. Aí virou fanático. Aí desandou, Da hora. aí o negócio desandou. Isso é o que você falou que você não teve teve influência dos seus pais, mas não tanto, assim, de camisa e tal. Aí seus pais nem se ligavam tanto pra futebol. Cara, meu pai torce bastante, assim, os jogos importantes ele vê, ele comenta, tal, a gente se fala no telefone, tal, essas coisas, mas não era, assim, eu não jogava, acho que eu nunca joguei bola com ele, por exemplo, ele é bem mais velho que eu, não é assim que Sim. ele foi um pai velho pra mim, né, assim, já mais velho, pelo fato de eu ser caçula. E então, assim, foi uma relação com o futebol, assim, eu curti pra caramba com a minha família ali, aqueles momentos mágicos, né, de 2000, quando o Marcelinho perdeu o pênalti e tal. Então, puta, uma das memórias mais ricas que eu tenho é pulando abraçado com meu pai e com meu irmão na sala, depois do Marcelinho perdeu o pênalti, todo mundo xingando e tal, enfim, chorando, aquela coisa. Mas eu acabei, o fato de ir pro estádio, eu acho que foi um negócio que deu uma virada pra mim ali quando eu comecei a ir um pouquinho mais velho. E sua família morava perto do palestra ali ou você sempre morou mais afastado da Não, eu região da morava Pompeia ali? aqui mais pro lado de Alto de Pinheiros e tal. Depois eu fui morar ali perto em Perdizes, Pompeia. Eu trabalhava ali perto, estudava na PUC. E aí quando eu saí da casa dos meus pais, eu fui pra perto do Palmeiras, morei ali na Rua Tucuna. E eu passava todo dia na frente pra ir pro trabalho a pé. Então eu passava a pé, descia a pé, passava na frente do palestra, ia pro trabalho, voltava do trabalho, passava na frente do palestra e ia pra casa. E eu acabei indo em vários jogos sozinho, assim, foi uma época que eu fui bastante. E aí por isso veio a vontade, na sua vontade de ser sócio do clube, né? Mais pra aproveitar ali o clube do que na... Não, cara, eu fiquei sócio por causa da política, muito mais. Você não foi tipo, eu curto Você academia. já entrou já querendo se envolver politicamente. Sim. Caramba, mano. Normalmente, tipo, o cara curte jogar tênis, vai fazer aula de natação e o e mais vai bizarro indo, né? que eu descobri uns tempos atrás, que hoje um título de sócio no Palmeiras é caríssimo, né? Uhum. Quer dizer, pra algumas pessoas, eu falo às vezes que é caro, tem gente que fala, não é caro. Pô, como não é caro? É 4 mil reais, 5 mil 8 reais. mil né? reais. 8 mil reais. Que esse cara é relativo, porque depende de... Na época dele, sabe quanto ele pagou? 50 reais, velho. 50 reais. É uma história curiosa, porque É. eu fui... O que aconteceu, né? Eu sempre acreditei muito, assim, de atuar um pouco nas coisas que eu acredito, Sim. assim, Sim. né? E o Palmeiras é uma das coisas que eu, tipo, porra, eu vivo e tal, então eu quero interferir positivamente ali de alguma forma. E quando caiu 2002, 2003 eu não tava no Brasil, 2004, quando eu voltei, foi lá em 2004, 2005, Sim. eu falei, cara, puta, não dá mais, cara, eu preciso ir lá, sei lá, já tinha, né, eu tinha E uma você já morava perto de lá. já morava perto, mas eu tinha aquela visão bem do torcedor mesmo. Pô, o Mustafa, tem que tirar o Mustafa de lá, tem que tirar esses velhos tudo, acabar com esse conselho, não sei o quê. E aí eu fui me associar. Mas foi um movimento de revolta mais do que qualquer coisa. E aí eu me associei, na época eu cheguei na portaria, o cara falou, eu falei, quanto custa? O cara falou, acho que era alguma coisa tipo, 500 reais. Aí eu falei, puta, mano, muito caro, não sei, não consigo, tal, né? E ele falou, mas se você entrar pelo site é 50 reais. Aí eu falei, então agora vai. Aí eu fui pelo site. Seu título custou Caraca. 50 reais. Tem uma Valorizou, diferença. hein? Enfim, mas era pífio, né, o valor. Sim. Pra mim, na época, não era assim. Ainda Comparado era de carinho, hoje, Porra, sim, mas sim, comparado sim. com hoje... Mas daí eu entrei enfim, entrei lá pra tentar participar mesmo. E aí eu até fui morar fora, né? Eu morei no Rio 8 anos, depois mais 2 nos Estados Unidos. E eu sempre fiquei sócio lá, né? Continuei sócio pra tentar, mesmo sem frequentar o clube, né? Então, assim, eu comecei a frequentar o clube muito mais recentemente. Agora, depois que eu voltei dos Estados Unidos, que foi 2019, 2018, e aí eu comecei a frequentar mais. Não, e o que é mais bizarro é que antes o sócio não tinha direito de voto, né? A gente vai falar disso, que você participou também dessa mudança dentro do clube. O sócio não podia votar, só conselheiro. Sim. Votava pra presidente. Sim. Então você ficou mais de 10 anos pra conseguir entrar no conselho, pra agora dentro do conselho você tem um pouquinho mais de voz, mas também se você não tem uma chapa muito grande ali, você também não consegue fazer muita coisa, né? A briga começou lá atrás, né? Com essa coisa das diretas e tal. Acho que foi... Assim, eu estudei Direito, né? Então eu fiz minha graduação, mestrado, doutorado em Direito.
Então, pra mim, essa parte de como que o Palmeiras se organiza institucionalmente, assim, né? Quais são as regras que regem o clube, quem que tem poder pra quê e tal, isso é muito importante. Eu tenho um olhar que já me salta aos olhos, assim, quando as coisas estão erradas. E aí, uma das primeiras coisas era essa coisa do, né, quem pode votar e dos conselheiros vitalícios. Foram as duas primeiras coisas que eu falei, cara, isso precisa mudar. E aí eu comecei a participar remotamente. Enquanto eu morava no Rio, eu tinha um grupo que tinha uma lista de e-mails, eu comecei a participar pela lista de e-mails. O grupo na época era o Fanfula, que não existe mais, mudou de nome e tal. E comecei a participar assim. Então, mais focado nessas coisas aí, tentando trazer um pouco Tinha, acho que é um movimento, eu até dei uma pesquisada hoje, era Acorda Palmeiras? Alguma coisa assim, não tinha um... Teve o Acorda Palmeiras, eu não sei exatamente quem tava, era um pouco anterior a eu entrar já na política do clube, eu sei quem são algumas pessoas e tal, mas eu não acho que, assim, conseguiu movimentar muita coisa, assim, era um movimento, acho que já meio contra o Mustafa e tal, tinha um pouco desse viés, né? Sim. E pra virar conselheiro, pros nossos parceiros que estão assistindo, como é que faz? Você vai lá, vira sócio e depois qual que é o processo? Vamos ver se a Leila seguiu isso daí. Você tem que ser sócio, né? Legal. Tem que estar adimplente, né? Pagando as mensalidades lá. Você precisa ter 3 anos para poder votar, né? Tá. Então você não entra e vota já para presidente, para conselho, nada. Você precisa ter 3 anos para votar e depois desses 3 mais 5, ou seja, 8, para poder se candidatar. Legal. Então esse é o... Teve gente que pulou uns steps aí, né? Então, eu me concorri uma vez, né? Logo depois que eu completei 8 anos, não consegui entrar. Mas assim, teve gente que pulou uns steps e enfim, com bastante polêmica, né? Não foi uma coisa assim... suave, né, que sem mexer as estruturas ali, causou bastante polêmica. Quem vota pra você virar ou não conselheiro? É como se fosse voto de presidente também? São todos os sócios, só conselheiro? Como é que funciona? Não, é todos os sócios do clube social. Então aí Tá. já tem um ponto aqui que já dá bastante discussão, que é o clube social é composto por muito palmeirense, tem muita gente que, cara, mora em todo lugar da cidade do Brasil, que é sócio e tal. Mas também tem muita gente que frequenta o clube, a piscina, o departamento da academia, né? Que nem torce pro Palmeiras. Não torce e tal. Tem amigos de imprensa que não são palmeirenses, que são sócios do Sim. Palmeiras, que moram na região, mas que Sim. amam... E esse cara tem direito Sim. de voto. E o clube ele não é muito palmeirense. legal, assim, como clube social... Não, o clube tá lindo, né? Ele é um Falaram clube que a muito Leila legal. deu um tapa legal lá também, né? Não deu tempo dela dar tapa ainda, né? Não, Ela antes de ser presidente, né? Cara, o clube mudou Com o muito. aporte da Com a Crefisa. porte da dizem que, Crefisa o e clube toda a mudou. festa, toda a confraternização que tem, ela que dá as caras lá, né? Ela dá muitas caras lá, ela distribui muitos brindes, faz muitos eventos pros associados e tal. Pista de patinação, a coisa toda. Mas acho que o grande salto do clube foi com a reforma do estádio, né? Porque uma das contrapartidas da W Torre, ela pegou um pedaço do espaço ali, mas ela revitalizou outros espaços, construiu os prédios que tem as quadras e tal. Sim. Então acabou ficando bem melhor. Mas quem vota, só pra gente não deixar Claro, de falar, claro, quem claro. vota são esses sócios e é só o sócio titular. Então se você tem uma família lá com 5 pessoas, só o titular vota. Ah, entendi. E aí acaba que muito mais homens do que mulheres votam por razões históricas, né? E aí e só pode concorrer também o titular. Então tá. o dependente não pode, né? Então no casal, se for a mulher a titular, ela pode votar e concorrer. Se for o homem, ele pode votar e concorrer. E isso eu acho que acaba influenciando bastante assim na composição do conselho, porque você tem 5 mulheres em 300 cadeiras, né? Então é muito desigual, assim, e acaba gerando umas distorções em como o clube se comporta, porque não tem representatividade, né? Exatamente, a gente vai tocar nesse ponto. Pô, é bem legal a gente saber de como funciona essa Sim. estrutura pra você virar sócio, conselheiro. E acaba que é uma coisa cara, né? Porque, ao mesmo tempo, o conselheiro ele precisa de grana também. Quanto Porque que é a mensalidade do clube pra hoje? ele se eleger, ele precisa fazer campanha também. Você tem um gasto, né? Quando você... Eu gasto muito pouco, cara. Sim, Eu mas... imprimo uns panfletos, né? Tipo, faço 2 camisetas, que tem eu e o Giocondo lá, que é parceiro que usa, e, cara, é isso aí. E aí vai no boca a boca ali, no dia a dia. Se você for ver o número de votos por gasto meu e de outros candidatos aí, você vai ver que eu tive uma boa média, cara. Ó, você ganhou na lábia ali. E você frequenta o clube direto? Tipo, você cola lá, sei lá, piscina, alguma coisa Eu tenho assim? frequentado mais agora, porque eu tô morando perto e tal, e tô trabalhando de casa, então, tipo, pouco que eu saio de casa por conta de pandemia também, acaba sendo ir no clube fazer um esporte e tal.
Mas eu frequento, cara, eu frequento bem. Eu vou Fui jogar um futebol lá uma vez com o Moncal. Nossa, O Gabriel meu é ruim, Deus do né? céu. Pra Não. mim ele é craque, cara. É mesmo? Perto dos caras lá, eu sou o Edmundo. Porque... Os caras ruins, os caras ruins. Mas melhorou, viu? Melhorou. Deu nós uma estamos melhorada? aprendendo, nós estamos aprendendo. Porra, da hora. Mas, ó, voltando aqui, quanto que é a mensalidade lá do clube? Ou depende do pacote? Depende do número de dependentes que você tem e tal, mas deve ser uma coisa, tipo, próximo de R$200 ou um pouquinho mais de R$200. Ah, é justo. E você consegue usufruir de tudo. Eu não sei Não, exatamente. o cara é o porque- título, né? A mensalidade não é tão cara. Ah, mas o título você paga uma vez e é pra sempre. Ah. Você pode vender. Então, não vende muito, Não vende. assim, e tem modalidades, eu não sei exatamente como funcionam essas coisas, porque tem modalidades que você pode vender, tem título que você vira dono tá. do título e tem outro que você vira só associado. Tem várias modalidades, você pode ser associado cidade de campo ou só do clube de campo, porque o Palmeiras tem um clube de campo também, que fica ali perto da represa. Que, Nossa, eu nem sabia que é disso. bem legal, eu nunca fui, mas eu Mas vejo você as nunca fotos, foi? nunca fui. Não, tem. Mas o que seria esse clube de famoso. campo? É como se fosse uma outra unidade. Uma Ah, sede, uma pode sede crer. de campo, assim, que tem, churrasqueira, campão, Cara, eu nem piscinas. sabia, velho. Tem. É bem legal, assim, você olhar as fotos, você fica Bem Você louco. fica bem O impressionado. Palmeiras já assim. fez umas ações lá, já. Tipo, de levar o jogador lá pra dar palestra pra base. Não duvido, né? Já fez umas ações. Pô, que da hora, mano. Não sabia disso. É um puta espaço. E aí tem, assim, você pode ser sócio do interior, que você frequenta só, tipo, algumas vezes no ano, que você pode tem ir. vários tipos de Tem vários tipos. de planos lá, né? Você pode ser o remido, que você paga, sei lá, tipo, hoje acho que é uns 40, 50 pau. E aí você não paga mensalidade o resto da vida. Tem todo aquele grupo lá dos Eternos Palestrinos que comprou esses títulos remidos no passado, tal, que também atua um pouco politicamente, que é uma galera mais financeiramente melhor, né? E se organizou. Então tem várias modalidades. Aí tem, né, família, individual, com dependente, sem dependente, com 2, 3, 4 dependentes e tal. Agora, Moncal, eu quero que você explique pros leigos como eu, que depois que eu entrei pra essa vida de setorista, de acompanhar o clube mais de perto, eu confesso que eu não manjava nada da política do Palmeiras, assim. Mas o que faz um conselheiro do Palmeiras? Porque muita gente, eu achava que o conselheiro só existia pra ganhar ingresso, ganhar viagem. Participar das pizzadas. Ter mordomias que um torcedor, um sócio comum não tem, né? Mas é muito mais do que isso. Hoje eu vejo a importância do conselheiro nas cobranças, em todas as atitudes que vocês têm de tentar mudar alguns cenários dentro do clube, enfim. Acho que, cara, os conselheiros, eles mudaram muito de papel, né? Depois que teve eleições diretas e tal. Deixou de ser... Antes era aquele grupo fechado que votava pra presidente, decidia os futuros do clube, né? E hoje isso se abriu um pouco. E também, assim, a gente tem tentado fazer um papel lá no clube que é de levar essa informação pra fora, de falar, gente, né? Porque eu meio que penso no meu processo de tomar consciência de como que o clube pode ganhar ou não, ser bom ou não, ser melhor no futuro ou não, putz, eu primeiro reclamava do jogador, pedia cabeça de jogador, lista de dispensa, você fala, não, putz, mas tem o treinador que escolhe o jogador, aí você fala, puta, o treinador, aí, tem o diretor de futebol, mas tem o presidente, puta, tem uma estrutura ali por trás certeza. Que determina tudo que o clube faz ou não faz, né? E o conselheiro, ele tem alguns papéis importantes. Ele pode propor as mudanças de regras do clube, né? Então, é como se fosse o poder legislativo do clube, né? Você propõe mudança no estatuto. Então, por exemplo, eu já propus algumas mudanças desde que eu entrei lá, para dar transparência para as contas, para reduzir o número de conselheiros vitalícios, para, enfim, dar transparência para os atos do conselho mesmo, porque, por exemplo, a ata do conselho, vocês não conseguem olhar, ela é enviada para os conselheiros e ou alguém vaza para a imprensa ou ninguém vê. Os balancetes, então, né, todas essas coisas são coisas que o conselheiro pode fazer. O conselheiro também elege um grupo menor que é de representantes do conselho, que é o COF, que é famoso, assim, vira e mexe tem, né? O que significa COF? COF é o Conselho de Orientação e Fiscalização. Tá. Então é um grupo de conselheiros menor, aí são acho que 15, mais os natos, que são os ex-presidentes. E aí esse grupo ele tem mais acesso a contrato, a informação, se reúne periodicamente para aprovar as contas. Tal. Como se fosse uma auditoria? É como se fosse... Eu acho que tá mais próximo de um senado... Entendi. Do que uma auditoria. Mas ele tem papel de orientar e de fiscalizar mesmo. E de reprovar conta, e de aprovar empréstimo acima de não sei quanto.
E os conselheiros também votam nas contas, né? Então inclusive a gente vem rejeitando as contas não porque as contas necessariamente estejam ruins, mas porque a gente não consegue entender as contas pela forma como a documentação chega pra gente, o tempo que a gente tem de análise. A gente sobe lá, faz pergunta, ninguém responde. Então, esse tipo de coisa... E pelo que aconteceu, a Leila achou que o clube tava de um jeito e quando ela assumiu a máquina, ela não era do jeito que ela imaginava, né? Não sei se ela não sabia ou se ela teve um discurso num momento eleitoral que é um discurso... De promessas e promessas, né? Essas contas que vocês não conseguem entender foi do mandato do Gagliotti, ou já vem de antes? Cara, é assim, por que a gente não consegue entender as contas, né? Então, um exemplo, a gente votou orçamento de 2021 em 2020, né? Tá. A gente recebeu o orçamento, que era um documento de 4 páginas, 6 com agradecimentos e mais alguma coisa. Foi a reunião, acho que foi na segunda-feira. Normalmente é segundas-feiras, então deve ter sido ou domingo. Não, acho que foi no dia da semana. Enfim, a gente recebeu, quarta-feira à noite, 7 horas da noite, votação na quinta, 7 horas da noite. Então eu não vi meu e-mail, né? Eu, fechei meu computador lá depois do trabalho, fui fazer meu jantar, tal, não sei o quê. Chego no dia seguinte, abro ali, começo a ver mensagem de WhatsApp, já 9 horas da noite, ter que acordar cedo, não sei o quê. Cara, você vai completamente despreparado pra votar o negócio. Você não tem como, tenho dúvida aqui. Você não tem tempo de tirar pra analisar, dúvida, né? Pra analisar e falar, cara, tá bom, esse orçamento tá ok, taca pau ou não tá ok. Então a gente rejeitou algumas vezes no passado. Esse ano a gente recebeu acho que 5 dias antes, mas também muito pouca informação e não tem um ritual assim pra você perguntar pra quem elaborou. Não tem uma reunião, senta você, Não. sei lá, a Leila, o Anderson Baus, isso aqui, por que vocês vão gastar X aqui, Y aqui? Não existe isso. Não existe enfim, nem pra isso, nem pros balanços também. E aí o que a gente, assim, o que eu tenho aprendido lá no Palmeiras é que é muito assim, não, tapinha nas costas, passa lá no coffee, a gente te explica, pergunta pro fulano, tal, mas fica muito numa base de uma relação pessoal, assim, que eu acho que é ruim pro clube, né? Com certeza. Você tem que ter um ritual ali que, eu sou da oposição, o cara não vai com a minha cara, não vai me dar informação. Né? Não tô dizendo que isso acontece, mas, não pode ser assim. Tem que ser uma coisa que... E você acha que eles são assim por quê? Cara, eu acho que o clube... É cultural já, né? É cultural, ele parou no tempo em algumas coisas, assim, né? Então, assim, essa coisa de ter muito conselheiro vitalício, eles se conhecem todos, eles se conversam, eles estão lá no clube todo dia, tal. Eles talvez tenham os meios de participar deles ali. E participam ao modo deles, com as ideias deles, né? Mas a roda não gira ali, não muda, não troca, né? Assim, metade é sempre a mesma metade que tá ali e os que se elegem já são também os mesmos em alguma medida, né? Então a coisa não muda muito, não vem alguém de fora. Eu tô no meu primeiro mandato lá, eu cheguei cheio de ideias, assim, você dá muito com a cara na parede, né? É meio impressionante, assim, você ir numa reunião que ela é completamente vazia em termos de discussão, de propostas, ideias e tal. Eu já fui esperando isso, não me frustrei tanto. Tem muita gente que entra, achando fala, que cara, isso aqui não é pra mim, esses caras tudo, não sei o que lá, e vai embora e larga, e fala, vou voltar pra arquibancada, que é meu lugar. Eu escutando todos esses fatos que você tá me falando, eu concluo que eles agem assim porque eles estão com a panela deles e não querem que ninguém entre. Eu acho que Resumindo, tem um pouco disso. Eu acho que tem um pouco disso, assim. Tem muita gente, por exemplo, que quer se tornar conselheiro vitalício e não quer lutar pra diminuir. Como é que faz pra virar vitalício? Pra virar vitalício, você tem que preencher uma série de requisitos lá, e aí é um processo que eu acho todo errado, porque você tem que ter sido diretor por não sei quanto tempo, então o cara acumula o cargo de conselheiro com o cargo de diretor, ou seja, só pra você ver, a gente aprova as contas no conselho, né? Então o cara gasta, né? Ele é o cara que toca a diretoria de uma certa maneira, né? Ele é o poder executivo e ele fiscaliza ele mesmo como conselho. Então, assim, é uma coisa que, por exemplo, no São Paulo, essa era uma das mudanças que estavam sendo discutidas agora, de poder acumular, que o pessoal tava, golpe, não sei o quê. Isso é assim no Palmeiras, né? Então tem isso. E aí quando você junta esses anos de diretoria e tal, você pode, preenchendo os requisitos, concorrer, e aí você é eleito pelos conselheiros. Então tem uma reunião lá que precisa ser convocada pelo presidente do conselho, o presidente do conselho fala quem tem
condições estatutárias se candidata, e aí você pode votar como conselheiro enquanto você quiser. Só que para se eleger, o cara precisa ter mais de 50% dos presentes na reunião. Então é difícil, assim, você precisa ter ali Você tem que conhecer geral pra... O que eu sinto é que os vitalícios é mais uma forma de querer homenagear alguns caras que já deram tanto pelo clube, que estão no clube há muito tempo, e aí os caras dão esse cargo de vitalício mais como uma homenagem pro cara. Mas assim, eu acho que daria pra ter outras formas de homenagear as pessoas que já entregaram muito pro clube, tirando uma pessoa que não tá contribuindo muito ali pra vida política, pra oxigenar a coisa, né? Sim. Tipo, Você dá um cargo vitalício pra pessoa... Tem vários problemas, né? Tipo, tem problema E deve ter conselheiro vitalício que é atuante, assim, na política, como deve ter uns que estão nem aí, Sim. não aparecem. Tem de tudo. E tem gente que tá doente, que não consegue mais ir e tal, e continua lá como conselheiro vitalício, ocupando uma das 300 vaga cadeiras. que poderia estar... Conselheiro ganha salário do clube? Não ganha. A única coisa que você ganha como conselheiro, pelo menos a única coisa que eu ganho como conselheiro, são 2 cartõezinhos do Avante. Eu tenho um ingresso para os jogos no Allianz e na época do Pacaembu também, que esse é gratuito. E tem um segundo ingresso que você tem 50%. Que acho que é uma maneira até que... Eu não sei como era antes, né? Mas o clube vem evoluindo em algumas práticas e antes tinha, né? O conselheiro vai pegar o ingresso... passa pro outro, né? Passa pra pessoa que não Antes era... assim. Antigamente até esquema de cambismo que foi comprovado depois. Do Mustafa, que foi o estopim pra eles cortarem o relacionamento, né? Isso é um caso bem esquisito, assim. Vamos conversar, vamos discutir sobre isso depois. Eu não consigo imaginar, não porque, tipo, seja aliado ou goste da figura, mas eu não consigo imaginar o Mustafa vendendo ingresso ou botando, assim, é uma coisa que... Mas é que ali não tinha a ver com conselho, é que ali a Crefisa como patrocinadora, ela tinha direito a uma porrada de ingresso. Sim. E aí, só que aí esses ingressos foram cair na mão de cambista. O que já é um problema, né? Porque ele já tinha um problema ali, que era patrocinadora, com interesse político dentro do clube, né? Exatamente. Que distribuía ingressos para um conselheiro, ou seja... Por troca de... Não dá pra afirmar que é por troca, né? Assim, mas na prática, vamos dizer assim, você ganha um pouquinho de boa vontade, né? Das pessoas que dependem de você pra alguma coisa. E essa era uma prática, assim, bem ruim, né? Tipo, é uma daquelas coisas que tem que acabar no futebol como um todo e no Palmeiras também. Agora, você tá no primeiro mandato. Achei que você tava no segundo já. Não, eu tô no primeiro e... O Jocondo foi pro segundo, é isso? O Jocondo foi pro segundo. Quanto tempo dura um mandato? É igual o presidente? O mandato é 4 anos. 4 anos. E aí você tem... No primeiro mandato você não pode concorrer a várias coisas, né? Você não pode concorrer à presidência do conselho, você não pode concorrer à presidência do clube, você só pode concorrer... Eu não sei se a Alcoff pode, agora não me lembro de cabeça, mas... Você só pode concorrer a essas coisas estando no segundo mandato. Então vai botando na conta aí, né? Você precisa de 3 pra votar, mais 5 pra ser votado, depois mais 4 como conselheiro pra poder se candidatar, por exemplo, a presidente. São 3 mais 5, 8, com mais 4, 12. Né? E, enfim, é um espaço que é justamente para evitar que alguém chegue de fora, assim... Então, se você quisesse se candidatar à presidência do Palmeiras, é só daqui, 8 anos, 9 anos, por exemplo. Eu me reelegendo no próximo mandato, né? Que meu mandato termina daqui a 1 ano, aí eu vou pro segundo mandato, aí já tenho condições estatutárias, aí tenho... próxima eleição daqui 3 anos. Então, nessa aí, por exemplo, eu já poderia. Não que eu queira, não tenho nem condições financeiras e estrutura... Eu ia te perguntar, mas é um sonho que você tem de ser presidente do Palmeiras? Ou, cara, não, assim, eu acho que eu tô, assim, num limite bom aqui do quanto que a minha privacidade perde, do quanto que eu perco da minha privacidade hoje em relação ao clube. As pessoas já me conhecem, me cobram, né? Minha mulher já fala, piscina, não sei o quê. Assim, então, assim... A piscina tá gelada. A piscina tá gelada. Pô, não tem um jeito de checar a temperatura da piscina por aplicativo. Assim, então, assim, essas coisas, eu já recebo todo tipo de cobrança, cara. Os caras não conseguindo ingresso agora pro Mundial, todo mundo me mandando mensagem, cara, Moncal, não dá pra comprar, o site da FIFA. Não, eu tava desesperado, é que eu arrumei, mas eu arrumei porque eu conheço alguém lá dentro, tá ligado? Então, senão eu não ia conseguir, infelizmente... Eu consegui por meios que não é o certo, velho. Sim. Só que eu consegui, tá ligado? Só que foi o que você falou. E aí eu fico cobrando, assim, porque eu odeio fazer... E os caras pedindo pra mim, velho.
Pô, você não arruma ingresso achando que eu sou... Não. Imagina pra você, tá Não pedir ligado? camisa, pedir autógrafo. Os caras acham que a gente Não, é amigo do jogador. Pede tudo, pede camisa, pede vídeo de jogador. Pô, fala pro Dudu gravar um vídeo pro meu irmão. Qual foi o pedido mais inusitado que você recebeu? Puta, cara, eu já recebi pedido de gente querendo casar no Allianz Parque, que eu mandei pra assessoria de imprensa lá. Ah, falei, mas ó, isso não tem um Não, espaço dá, que mas, pra tipo, ser, né? já teve uns eventos desses que eu já vi em rede social. Não sei se tem uma Não, política. acho que tem, Não, Acho que não, tem. acho que não tem um espaço que você pode fazer evento lá, legal. Eu nem lembro quem isso é foi, legal. eu já recebi um pedido pra colocar no telão uma homenagem pra um sujeito que tinha, né, um avô do cara que tinha falecido e tal. Tem, cara, todo tipo de O cara pede, pedido. pede um minuto de silêncio pro meu avô lá. Mas isso chega pra mim direto, às vezes, alguns pedidos assim, sabe? Ô, meu avô era palestrino roxo, acabou de falecer, você não consegue pedir pro clube. Cara, mas é muito difícil, não é assim. Tipo, eu nem sei com quem que eu falo lá pra fazer uma homenagem dessa, sabe? Eu Tipo, tento sempre, assim, encaminhar. Eu encaminho sempre as coisas que eu falo assim, olha. E aí, mesmo sendo oposição, acho que é até legal. Porque assim, a galera olha de fora, parece que ia ser uma briga, ninguém se fala, tal, não sei o que. Eu tento tratar todo mundo lá civilizadamente, com educação. Né? Sei que tem um monte de gente que se esforça lá, que trabalha, puta, dia e noite pelo Palmeiras para as coisas funcionarem. Então eu tento sempre respeitar isso e não ser aquela oposição que vai com golpe baixo, né? Mas... O que eu ia falar mesmo? Agora eu esqueci. Tá falando dos pedidos. inusitados. Não, eu sempre encaminho pra ver, assim, às vezes é uma coisa que é pra fazer um palmeirense feliz, então eu tento encaminhar e tal, mas esses, assim, 90% acho que não anda pra frente, mas tem alguns, assim, que são mais, assim, que fala, cara, olha essa história aqui, isso aqui é uma história que o clube precisa contar. Fulano mora lá não sei aonde, e, putz, e aí tem alguma história desse tipo, aí eu mando e falo, ó, isso aqui, cara... Pô, leva pra comunicação, leva pro marketing, essa história precisa ser contada. E também as histórias que às vezes vêm do tipo, cara, isso aqui vai dar merda, assim, né? Tipo, tá dando ruim aqui, rede social tá começando a falar alguma coisa do clube, que o clube não faz isso, não faz aquilo, eu encaminho e falo, ó, enderecem aí, porque, sei lá, às vezes uma campanha que faz, ou deixa de fazer... Né, tipo, tem mil situações. Mas é porque, tipo, eu te perguntei dessa coisa do presidente, porque agora, com a saída do Gagliotti, o Nobre não querendo... A gente não vê no horizonte das forças políticas do Palmeiras. Talvez se fosse o Savério, ou o Genaro, ou... Tem os caras que já estão são mais da velha guarda também, o Pescarmona, enfim... Tem diversos deles, mas dessa nova geração, cara, tem muita pouca gente chegando, assim, surgindo de um nome pra torcida falar, cara, esse cara daqui a um tempo eu queria ele presidente. Tipo... Sim. Só pra contextualizar, você é da oposição, da Leila, né? E qual que é o seu grupo? Tem o nome do grupo? Tem, aqui eu tô com a camisa aqui, Ocupa inclusive, que é o Ocupa Palestra. E que o Ocupa, a gente vai falar do Ocupa, mas o Ocupa ele não nasce com o objetivo dele ser um grupo dentro do... Um grupo político de dentro do clube. É que aí ele elegeu alguns conselheiros que são, e aí vocês conseguiram ter uma vozinha ali dentro que é pequena ainda hoje, né? Comparado nós somos 3 com conselheiros só hoje. O Beluso veio aqui, ele falou da UVB, por exemplo. É um grupo gigantesco, né? O UVB deve ter hoje, sei lá, entre 10 e 15. assim. Então não tem muito mais. Já foi maior o UVB. Hoje tem quantos grupos lá? Quantas chapas lá? Cara, tem muito... House of Cards Palmeiras aqui hoje, hein? Tem muito grupo pequeno, assim, tem muita gente independente. Tipo, não rola um... Então, assim, tem, 4 que são mais ligados ao Nobre, 8 que são mais que compuseram a gestão Nobre, mas hoje não estão tão próximos. São quantos conselheiros? 120 e pouco, né? Se eu não me engano. São 300 cadeiras. São 300 cadeiras. É que 150 são vitalícios, né? 148 são vitalícios. Porra, metade é vitalício? Pois é. Aí é monopólio. É óbvio. A gente tá discutindo um negócio aqui, tá dando soco em prego aqui. E 152 são eleitos, né? Essas cadeiras de vitalícios não estão sempre cheias, porque vai morrendo pessoas e não tem pessoas que conseguem, às vezes não conseguem se eleger ninguém. A gente vai hoje, não só os conselheiros do Ocupa, mas de outros grupos também, a gente vai pra contar a presença e não votar em ninguém. Pra subir o quórum. Né? Entendi. Pra ficar mais difícil você ter 50% mais um. Então, mesmo os aliados, assim, que são da oposição, falam, pô, me ajuda. Fala, cara, não tem como. Sou transparente, direto, franco. Fala, cara, não fui eleito pra isso, não é o que meus eleitores acreditam, não é o que eu acredito. Eu acho que a gente tem que acabar com isso e, enfim. Aí você fica, às vezes, um pouco, né, o pessoal fica aborrecido com você, mas
Acontece. É do jogo, né? Não tem o que fazer. Caralho, o bagulho mano, é uma negócio- panela. negócio- Eu não sabia que era. Eu sabia que rolava uma panela, mas agora você explicando a estrutura da Sim. parada, é nítido que pra mudar isso vai ser. É muito Não, e aí Tem que você- morrer os caras, não tem Exato. outra solução. E aí você imagina o seguinte, né? Que quando tem eleição para vitalício, isso é que nem na política nacional, né? O poder executivo, o cara que tá sentado na cadeira de presidente, de governador, ele controla muito, muito voto, porque ele dá Sim. cargo para ele não sei o quê. Então, é um negócio que reforça quem tá no poder sempre, entendeu? Então, se você vai ter uma eleição pra vitalício, os caras dão um comando lá de cima e falam, ó, todo mundo vota nessa lista aqui. Todo mundo da situação. Então, a situação vai lá com 100 e cacetada, e aqueles da lista já saem com 100 e cacetada. Sim. Aí eles têm que vir buscar os votos na oposição, no cara que é amigo dele, que joga tênis com ele, que, enfim, toma cerveja com ele, que janta na casa dele. Ou que, sei lá, que não coloca essa diferença entre situação e oposição como uma coisa fundamental. E aí alguns passam no crivo e entram, outros não, né? Mas aí, como reforça poder, né? Então quem tem a diretoria executiva consegue fazer mais conselheiros vitalícios, e esse cara que se elege conselheiro vitalício, ele não concorre mais, mas ele tem lá os 30 amigos que votaram nele, ou pessoas que ele conhece, que acreditam, ele vai, 5 aqui, 5 ali, 5 aqui, elege mais 3 caras, e aí também fica influente com aqueles 3 caras. Então é um negócio que... Nossa, tá estruturado. É. E tem como um cara vitalício perder esse cargo ou não? Eu acho que Além, tirando a morte, né? por exemplo, o Nobre renunciou, né, ao cargo de conselho, então ele, em tese, perdeu o cargo, né? Até um caso, assim, eu acho que não tá previsto no estatuto o cara renunciar. Porque nunca tal. foi a primeira vez que teve esse caso na história do Palmeiras. Não sei se na história, mas que eu vi foi a primeira vez. Que o Nobre ele é zica demais. Ele ficou... Ele ficou chateado com a Ficou chateado, Eu te matou de mal, não quero falar com ninguém, também vou embora. Foi tipo tem isso, um né? pouco isso e tem um pouco de, tipo, se sentiu... Traído, talvez, tal. pelo Gagliotti. Então, assim, pra você ter uma ideia, eu nunca falei com o Nobre, assim. Eu Ah, já é? vi ele falar uma vez num evento, que até uma situação engraçada. Não sei se foi com o Nobre ou se foi com o Tirone isso. Acho que foi com o Tirone, mas depois eu conto. Já vi ele falar num evento, assim, teve uma confraternização, ele era candidato, ele foi explicar lá por que ele tinha o apoio do Mustafa, né, se ele devia, né, porque os sócios estavam perguntando, você tem apoio do Mustafa? Né, como é que vai ser isso aí? Né? Então, eu vi ele essa vez, mas, tipo, fiz uma pergunta lá que eu nem lembro qual era e depois vi, assim, no clube andando uma outra vez, mas nunca tive a oportunidade de conversar, assim. Então, é uma pessoa que eu gostaria de conversar porque tem uma experiência super rica ali no clube e fez bastante pelo clube também. Você acha que ele volta à vida política do clube ou... Vai ficar só no rally mesmo. Cara, as pessoas mais próximas dele juram que ele não quer. Cansou. Então... Porque foi desgastante ele pra gestão dele, hein? E assim, eu também, pensando como pessoa que quer o bem do Palmeiras, quer renovação lá, eu acho que assim, cara, cansou, então, puta, fica lá. Exato. E assim, não atrapalha aqui também, entendeu? Deixa a gente se organizar, porque fica assim, vai voltar, vai se candidatar, não vai. Então assim, não vai, gente, vamos, bora. Não tem grupo do Nobre, o Nobre cansou, saiu fora, vamos fazer uma coisa diferente. Se quiser voltar, volta lá, concorre, ganha seus votos e tal, elege e vê, a gente senta pra conversar. Ele pode voltar? Pode, ele é sócio. Ele deve ser sócio remido, provavelmente. Sim. E você curtiu o mandato do Nobre? Você é Tim Nobre ou você é Tim Gagliotti? Cara, eu sou... eu fui oposição em tudo, assim. Mano. Você não é nem um nem outro. Você é Tim Ocupa Palestra. Não, assim, cara, eu tinha muitas críticas ao Nobre, depois acho que... Falam que no clube social a galera não curte ele, né? Teve a reforma, né? Na reforma acho que foi... Ele colocou uma taxa de melhorias no clube, que, tipo, além dos 200 e tantos reais que você pagava, você tinha que pagar mais não sei quanto. Isso foi super impopular com o sócio, né? Então tem algumas coisas, assim, que a galera do clube social não gosta tanto dele. Agora, assim, eu tinha várias restrições a ele em coisas que ele fez ao longo do mandato dele e tal. Eu achava que, tipo... O que você acha que você não curtiu do mandato dele? Cara, teve todo um processo, acho que, de tornar o estádio mais caro. A elitização começou com ele, né? Elitização... do cerco também. Que foi com ele, mas o Allianz meio Parque que tinha que ser, né? Foi durante o mandato dele, né? Então... porque o estádio já ia ser mais custoso, etc. Então... Teve a coisa do cerco também, que foi ali, enfim, 2015 para 2016. Mas segundo ele, a polícia que
que impôs isso, né? Ou é balela, você acha? Falou só para os caras parar de encher o saco. Aquela história, né? Criança feia não tem pai, não tem mãe, né? Então, pode crer. Como é uma coisa um pouco impopular, o cerco, porque muita gente não gosta, tem gente que gosta também. Sim. Mas. Não eram poucos que gostavam. É que alegavam que rolava muito assalto, gangue de bolivianos. Teve essa declaração Teve gangue de boliviano também? Falou, foi bem. Teve uma declaração bem feliz do Nobre. Falando, parece que tinha uma gangue de bolivianos, que é uma coisa, né? Aí ele Você não vacilou, usa um velho. negócio étnico pra descrever certeza, um grupo de pessoas que tá cometendo crimes, assim. É uma coisa muito mal. Então, aí... Então, nem tinha isso aí lá. Tinha roubo de celular. Tem em todo o estádio, toda aglomeração tem roubo. Pois é. Tipo, Cara, então por que você acha que ele fez isso? Cara, eu acho que assim, tem... Qual que é o motivo? Porque algum motivo tem, porque não vai fazer do nada. Assim, depois de 2015, a festa lá do Palmeiras e Santos, assim, aquilo foi tiveram algumas movimentações ali. Foi um negócio muito louco e perigoso, assim. Se você olhar, puta, gente em cima do poste, gente com botijão de gás no meio fazendo espetinho. Cara, não tinha pra onde sair. Umas 40 mil pessoas saindo do estádio, você não tem pra onde ir, entendeu? Mas é um jogo, exato. primeira final do Allianz. É um bagulho atípico. Se é todo jogo essa explosão, isso que eu beleza. acho. Aí tem teve isso. certos... Faltou bom senso na coisa. Porque tem jogos que, cara, não vai ter uma aglomeração muito grande. Paulista, esquece. Tem jogos que vai o bagulho. Vai acabar e o aí mundo. você tem que aumentar policiamento. É que aí acho que juntou a fome com a vontade de comer. Porque daí tinha esse evento que, tipo, putz, vai ser assim pra sempre agora? Como é que vai ser? E tem o Allianz empurrou muito a torcida de dentro do estádio pra fora, né? Pra rua. A galera não consegue, tem dinheiro pra pagar, não tem dinheiro pra pagar, vai pra rua, pra viver o clube. Né? Que é uma demanda reprimida que o Palmeiras não atende, que tipo, fica lá, aí, né, começou a ter problema com vizinhança, tem os problemas dos shows também, que assim, os vizinhos reclamam muito mais dos shows do que dos jogos, inclusive. Do barulho, né? Do barulho, da sujeira. Puta, tem show do Justin Bieber, vai lá, a galera fica acampada 6 semanas lá, comendo salgadinho, jogando comida no chão, junta rato, não sei o quê. Os vizinhos passam um bom perrengue ali. Mas o cerco ajudou a diminuir essa bagunça da fila dos ingressos? Pra mim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, aí você pega, né, um fato aqui e usa como desculpa. Entendi. Foi juntando eu acho assim, eu não tive ainda a oportunidade de falar com polícia sobre esse assunto. Eu já falei com o subprefeito, com a associação de moradores e tal. Alegam? Cara, muitos alegam assim. Eu vi a associação de moradores, na verdade, moradores falando, cara, pra mim é pior, porque eu não consigo agora, eu vou entrar na minha casa, tem um policial lá dizendo, você não pode entrar, cadê seu ingresso? Aí eu tenho que falar que eu sou morador, aí o cara não acredita, aí pede comprovante de residência. Pô, isso é bem legal, velho. Aí então, tem morador que reclama, tem gente que trabalha ali perto, que, cara, que precisa pegar busão, quer passar, tem que dar uma puta de uma volta. Pode crer, mano. Tem a própria fiscalização reclama, cara. Você precisa fiscalizar lá bar, não sei o que, tal. Você não consegue passar em determinados lugares porque não entra carro, não entra, enfim. Que também acho que carro não tem que entrar mesmo, mas, né, tem. Já ouvi reclamação de autoridade também. Então tem muitas reclamações e tem, assim, a galera que se sente mais segura, né? O cara, enfim, que é um pouco do público que vai lá, né? Hoje em dia, que fala assim, não quero muvuca, eu quero sentar aqui, eu quero... O famoso consumidor, né? É muito consumidor e pouco torcedor, né? Tem um pouco disso. Mas aí o Ocupa nasce exatamente... Pô, aqui, eu não tinha pensado nessa... O cerco só fode a parada mesmo, então, hein? Cara, tem umas histórias, assim, não só do cerco, mas dos moradores também, enfim. Tipo, tem morador que fala, cara, vem tem jogo, ou tem... show, aí vem aqui polícia montada, passa, aí o cavalo faz cocô na rua. Aí depois passa 2 horas, vem a prefeitura com o esguiche, empurra a bosta do cavalo pra dentro das casas, assim. Então os caras falam, cara, gente, socorro, eu moro aqui há, tipo, não sei quantos anos, vocês precisam dar um jeito, né? Tem umas reclamações bem legítimas. Mas você viu com a Leila agora no comando, foi uma das promessas dela também, né? Ela prometeu que ia tirar o cerco? Não prometeu, mas ela... ela deu sinalizações, assim, né? De reaproximar a torcida, baixar o valor do ingresso e tal. Eu acho que, cara, isso é uma coisa que precisa ser discutida, porque... Aí é até pra explicar, né? Não é que a gente quer anarquia, né? Não tem polícia na rua. Todo mundo pendurado nos faróis. Cara, enfim, não é isso. Mas a você gente precisa quer ter um mínimo de segurança pro torcedor também, óbvio, porque... É questão de equilíbrio, né? Exato. Então você pode ter, sei lá, numa final de campeonato, que vai ser uma aglomeração extraordinária, você botar um controle ali e você tentar
é muito ruim você fazer um controle por quem pode pagar ingresso na via pública, né? Isso é um... Não, isso assim, é absurdo. Do ponto de vista jurídico, é E tem horrível. muita gente que nem tem o ingresso, aí ele usa o ingresso de outro só pra passar. Então, no final das contas, fica essa palhaçada, né? Então, assim, tem um monte de coisas aí, né? Assim, a polícia não gosta de aglomeração, porque tem que dispersar, porque tem que o trânsito ser liberado e tal. Então facilita um monte de trabalhos. Ah, tá. Também. Facilitou a vida de muita gente. Né? Tem menos gente, tem menos crime, tem menos... Só que é um gasto maior pro clube também, né? Que sobra tudo pro Palmeiras, né? Isso. Tem que botar o pessoal do Avante lá checando se tem ingresso ou se não tem que botar grade. Por isso que o custo operacional do estádio é tão alto também, né? Não é Mas só eu acho para que abrir o nesse estádio. caso não é tão significativo colocar as grades e 4 funcionários de cada lado. Esse é um custo que eu não sei, por exemplo, se é absorvido pelo clube, se é absorvido pela... Porque a W Torre tem nos dias de... Eu não sei se nos dias de jogos, agora eu já soube essa informação, não me lembro se nos dias de jogos se as despesas do estádio são da W Torre ou se são do Palmeiras. Ou se tem algumas despesas que são de um e de outro. Muito provavelmente é do Palmeiras essa aí, porque não é, enfim, é da organização do evento e tal. Sim. E no dia do evento o estádio é do Palmeiras, né? E o lucro é do Palmeiras também, Exato. então a despesa tem que ser do Palmeiras, Sim. né? E o Ocupa surgiu muito por causa do cerco, né? O Ocupa, ele surgiu com esse processo de elitização, vamos dizer assim, né? Esse processo de, o estádio fica mais caro, aí tem o cerco, aí o próprio nome Ocupa a Palestra foi, cara, vamos ocupar esse espaço que estão tirando a gente do nosso espaço, né? E surgiu com essas pautas, então é um grupo que nasceu, não era de sócio do clube, não é ainda de sócio do clube, não é de torcedores, né? Exato. Não é de sócio, não é de conselheiro, não tinha o objetivo necessariamente de influir na política do clube, mas aos poucos foi incluindo e trazendo essas pautas, a pauta da transparência financeira, a pauta da democratização, o voto do sócio-torcedor, que é uma coisa que a gente pode discutir, que acho que é super válida. Né, como é que o torcedor pode participar? Já que o clube é nosso, já que o Palmeiras é de todos, né? Como é que ele é de todos mesmo se né, ninguém pode falar e influir nos futuros do clube? Então a gente tem que discutir essas coisas, são super complexas, né? Com certeza. Você tem que tirar poder do sócio para dar poder para uma categoria que juridicamente é um cliente de um programa. Você tem que transformar isso, mas são todas pautas que o Ocupa foi incorporando, né? E cada vez mais tem... E aí hoje nós somos 3 conselheiros que têm levado essas pautas, como Ocupa também dentro do conselho agora. Então é meio de esse processo de fora para dentro do clube, né? Já teve alguma recepção dos conselheiros dessas propostas do Ocupa ou não? Como é que tá avançando, tá estagnado? Como é que tá a situação? Cara, pelo fato da gente ser muito ativo, e eu acho que a gente é mais ativo do que a maior parte ali, assim, eu acho não, tenho certeza, tem alguns outros que são ativos como a gente, mas são de outros grupos, a gente começou a ser conhecido por diversos motivos. Primeiro porque o nosso jeito de atuar é diferente. Então não é assim, vamos escolher o presidente do Palmeiras, senta 6 caras numa sala, um de cada grupo, e fala, não, Savério isso, Mário Giannini aquilo, escolhemos. Assim, pra gente não pode ser assim. A gente vai nessas reuniões e fala, a gente vai levar lá pro nosso grupo. A gente quer chamar o Savério para conversar com o nosso grupo. A gente convidou o Savério, que depois, antes, ele acabou desistindo da candidatura, e convidou o Mário Giannini e falou, vai lá falar com o nosso grupo. Porque aí você vai levar as pauladas lá de falar, você foi diretor de futebol do Mustafa, numa época em que o time não ia bem. Por que eu vou votar em você? Os nossos sócios querem saber, né? Quais são suas propostas? Exato. Tipo, vamos discutir. Então a gente tentou construir de uma forma que falou assim, a gente não apoia ninguém que não responde pra gente. Né? Mesmo para as candidaturas para a presidência do conselho, tá aqui uma lista de perguntas. Responde, você vai pautar a redução de vitalícios? Não quero responder isso porque isso você sabe como é. Tal. Então, assim, não vai ter o apoio. E a gente muda um pouco essa dinâmica de jogar para público as coisas que a gente cobra, de protocolar formalmente, em vez de ir lá tapinha nas costas, conversa numa reunião fechada, vem almoçar comigo, toma um café. Não, cara, vamos discutir, vamos levar pro torcedor. E esse que é um pouco do momento que a gente vive, que eu acho que é fundamental, ainda mais quando a gente tá discutindo, né, SAF, clubes com dono e tal, cara, a gente tem uma bifurcação aí, a gente vai para um modelo em que tem um dono, uma pessoa decide tudo e você, consumidor, não gostou, sinto muito, ou a gente vai para um modelo de ampliar a democracia, trazer os torcedores para mais perto, para fazer eles poderem participar, influir nas decisões. Eu tenho uma preferência muito maior
pelo modelo da democracia. Eu também. É difícil organizar a democracia. A gente briga, a gente discorda, né? Tem gente ruim que chega no poder de vez em quando. Acontece. Agora, se a gente organizar bem, a gente minimiza isso. Então, aí é a parte do direito que eu gosto, né? De tipo, como é que a gente organiza o clube, então, pra fazer com que chegue mais pessoas boas e menos pessoas ruins, em condições de concorrer pra presidente? Como é que a gente monta esse quebra-cabeça aqui? Né? Pra que o cara seja... tenha... Não tem palavra em português boa, né? Que é accountability, né? Sim. Que é você prestar contas, né? Tipo, o vitalício... Ele pode ser lá um cara muito honrado, contribuiu muito com o clube, mas ele não precisa prestar contas na urna mais. Se ele parar de ir nas reuniões e começar a faltar, ele é vitalício lá. Em tese tem até uma penalidade lá que nunca foi aplicada pra quem não vai nas reuniões. Então tem... Agora, uma coisa que eu sempre quis te perguntar, tem código de conduta para conselheiro? Não tem código de conduta, não tem código eleitoral. Porque assim, por exemplo... A produção de normas ali é bem... Hoje em dia a rede social ela é muito boa porque ela aproxima, mas ao mesmo tempo ela polemiza também, né? E a gente já viu o caso de alguns conselheiros, por exemplo, sendo racistas com crias da base, enfim, algumas situações bem desagradáveis. Sim. E quando é um conselheiro do clube a coisa toma outra proporção, né? Porque um torcedor qualquer ir lá no Twitter e falar uma merda é um torcedor, um conselheiro do clube é outra. O Palmeiras tem um código de, se o cara, tipo, desrespeitar um jogador... ou desrespeitar um torcedor, ele pode ser suspenso, ou pode ser... Cara, você tem algumas regras no estatuto, aí precisaria abrir o estatuto lá e ver quais são as condutas que o sócio não pode ter, que o conselheiro não pode ter, e você tem as penalidades que são por meio de sindicância. E as penalidades para conselheiro é o próprio conselho que aplica. Você tem uma comissão de sindicância que vai lá e vota, e aí o próprio conselho aplica. Então, assim, já teve casos, assim, bem absurdos de agressão que jamais progride a sindicância. Ela nunca acontece, ela não chega no momento final de votar, a gente, enfim, não tem uma prestação de contas e tal. Esses são um pouco dos problemas, né? São problemas. Sim. Que, tipo, a gente vai chegar num momento em que isso vai precisar ser aplicado, e se não for aplicado vai começar a situação de intimidação dentro do conselho, coisa que não pode acontecer, né? Então, eu me preocupo bastante com esse tipo de coisa, porque... Já teve caso de corrupção dentro lá? O conselheiro fazer um caixa 2? Cara, eu já vi acusações, notícias, né? Mas de períodos anteriores a eu ter entrado no conselho. Então eu nunca vi... A única sindicância que eu vi que progrediu e foi votada foi a sindicância do caso Black Star, que acabou punindo o Genaro. E depois acho que ele conseguiu na justiça afastar a punição. Eu li o processo todo lá, tal. Eu achei, assim, uma coisa bem mal conduzida. Não gostei da forma como foi conduzida. Então acho que esse foi o único caso que eu vi ao longo do meu mandato. Mas se você pegar na internet lá, tem uns casos de, puta, diretor é acusado, sumiu o cheque, não sei o quê. Ainda mais numa época que o clube não era tão profissional igual é hoje, e não era tão, deu uma... Não que hoje seja transparente, mas antigamente era, tipo, nebuloso total, né? Era muito pior. O clube, ele é atrasado nessa parte de comunicação e tecnologia, assim, né? Cara, você tem um site lá, bota tudo lá, sabe? Bota as atas do conselho, bota os documentos que são públicos do COF. E aí tem uma outra parte que eu, como conselheiro, eu quero ver contratos. Eu quero saber o contrato do restaurante, eu quero saber o contrato da Crefisa com o Palmeiras, quero entender quais são as propriedades que ela paga, quais são as propriedades que ela não paga, né? Essas coisas, assim, porque isso, ainda mais hoje, né, que isso é moeda eleitoral, né? Eu tenho o maior patrocínio da história dos patrocínios. Eu quero ver, então. Quero saber se não fosse uma coisa eleitoral, já era uma coisa para se ver, para fiscalizar e tal. Se ela usa isso pra... Aí a gente quer ver, né? Eu acho que é importante o torcedor saber exatamente. Tipo, puta, quanto que é o omoplata? Quanto que é o master? Quanto que é a bermuda? Quanto que é o futebol feminino? Quanto que é a placa do estádio? Quanto que é a TV Palmeiras Fã? Você paga naming rights ou não paga? É um pacote só. Aí é uma discussão que a gente, enfim, acho que o palmeirense tem que ter, que 81 milhões por todo esse pacote. É muito ou é pouco? Talvez não seja muito. Sim. Né? A exposição só aumenta, né? Se é 81 só no Master, puta, aí é bastante. Aí é mais do que outros clubes a gente ouve e ganha. Se é 81 futebol feminino, Master, base, aí
Aí assim, Ping-pong, etc. é, né? Até porque a gente tá vendo aí só num moleque de 15 anos, o Hendrick, essa semana ele já saiu, em janeiro ele saiu 3 vezes na capa Sim. do Marca com as marcas dela é, E a galera fala, mas não, pra ela não interessa muito a exposição internacional porque as marcas dela são nacionais. Lógico que interessa. sim. Não, e Tipo, acho que interessa, abre portas, né? Exato. Pro grupo e Não tal. tem essa. Mas assim, também acho que é uma discussão que... Aí é uma outra discussão que, puta, seria deliciosa e demora bastante, mas que é, Pra cara... bar. Não, o Palmeiras é um clube que tem torcida no Brasil e que tá feliz com isso, ou ele é um clube que vai ser internacional e quer ser internacional e quer estar sempre Globalizar. disputando os campeonatos internacionais e vai querer ser um clube que representa torcedores da América do Sul e vai querer ter um pé na Itália porque tem uma ligação, um Exatamente. vínculo histórico, emocional lá, e vai querer buscar torcedor na China ou não vai, porque tudo isso aí vai determinar se a gente vai ter dinheiro para competir com o Real Madrid, com o Chelsea, com os outros, né? Tem gente comprando pacote de TV. O seu mercado são os 200 e poucos milhões de brasileiros ou são os 6 bilhões de cidadãos do mundo que pode, tipo, Isso é muda bem o teu legal. peso É, na com certeza. balança, né? Por exemplo, você vai pra Estados Unidos, Europa, você vai em shopping, camisa de time, obviamente, que é Europa, e da América do Sul é só Boca e River. É. Não tem camisa Pois é. do Brasil. Não tem. E agora é a hora, né? Que se o Palmeiras quisesse fazer uma internacionalização pesada, Pois é. agora era o momento, Pô, né? e a segunda... Dois final de- mundiais seguidos. Não, mais que mundial. 2 final de Libertadores, foi transmitido pra não sei centenas de países. Sim. Dá uma puta visibilidade. Não, e a gente tem uma janela assim histórica de oportunidade que é muito única, não só por causa disso, mas porque, cara, a gente vive todos os frutos de uma escolha acertada que foi o Allianz Parque, que dá dinheiro pra gente e nos permite reduzir distância de arrecadação para outros clubes que têm mais torcida que a gente, Flamengo e Corinthians, por exemplo. O Corinthians errou a mão lá com a arena deles, tem dívida para pagar e tal. O São Paulo, por 1000 razões, né, se endividou, o Morumbi não é mais o que era antes e tal. Então, assim, a gente é uma conjuntura única pra gente ser mais protagonista em São Paulo, ao ser em São Paulo, né, centro econômico do país, da América Latina, do Exatamente. Brasil, competir com o Flamengo, que também os outros clubes, tirando o Flamengo, estão com dificuldades. E, cara... O Atlético é um caso à parte, que chegou os 3 R's lá, né? Sim. E Muita é grana. uma oportunidade única. Quanto tempo vai durar essa janela? Até os outros clubes se reorganizarem, né? Porque é isso, entre você disputar uma final de Mundial e cair, o Palmeiras foi 2012 e 2022, olha aí. 10 anos. O Corinthians também foi assim. Então, o Inter também foi assim. Então, cara, 10 anos. Daqui 10 anos a gente pode estar num lugar muito pior, muito ruim. E as coisas não são pra sempre, né? Eu bato muito nessas coisas no Twitter, porque às vezes você critica, o cara fala, você tá querendo tumultuar, você tá querendo oposição predatória, não sei o quê. Não, cara, a gente tá num momento que é justamente pra gente... Agora Agora tem que surfar, né? A onda, né? Não, vamos discutir, o que a gente pode fazer de melhor? A gente tá mais organizado que os outros. Vamos competir, então, num outro nível, se for possível? Vamos tentar encurtar a distância lá pros times que não são nem o Tier A ali, nem a primeira prateleira da Europa. Vamos tentar... Como é que a gente faz? O que eles fazem que a gente não faz? A gente, às vezes, fica lá, pô, o conselho não se reuniu durante... Não tem uma reunião virtual, não transmite nada no YouTube. No Covid acabou. Parou, ficamos um ano sem debater. Ah, tá. Eles, talvez, a diretoria ali, no grupo deles, estava debatendo. A oposição ficou pra fora, né? Pô, Então, foda. E é que eu não manjo. Você vem dos outros clubes. Tem algum clube que tá melhor que a gente nesse aspecto do conselho, Da democratização, da você diz. política do clube no geral, da estrutura política? Sim. Tem algum clube que é referência no Brasil? Ou é tudo uma mesma merda? Ou tá pior que a gente? Você Cara, tem alguma ideia disso? Tem várias iniciativas interessantes, sim. E isso é uma coisa importante que não necessariamente isso automaticamente se traduz Se reflete, né? Em futebol, porque- em estado. Porque eu sei o exemplo que você vai falar e eu até vou chutar aqui. O Inter, por exemplo, o Internacional. Uhum. Eles estão fazendo um trabalho que eu acho sensacional. O sócio torcedor lá pode votar pra presidente. Ah, é? Só o torcedor volta lá? Sim. Sim. Só que aí o torcedor vai ver aqui e vai falar, mas olha no campo, os caras não ganham nada, time de merda. Mas é o que você diz, né? Às vezes uma transparência e você levar um clube de uma maneira democrática não quer dizer que também você vai colher os frutos. Tipo, agora o clube Sim. vai ganhar tudo, não é assim? Não, acho que tem o Inter, tem acho que o Bahia, acho que o Grêmio também tem, o sócio torcedor vota, não tenho certeza agora. O Vasco
Você vê que o Vasco, né, tem isso de bom e tem várias outras coisas de ruim. Então, assim, não necessariamente uma coisa se traduz na Sim, com outra. certeza. Mas são modelos que você pode explorar, inclusive, pra fomentar o sócio-torcedor. O sócio-torcedor, né? Pô, você quer Eu acho que o participar? Avante ia dar uma alavancada se pudesse voltar na presidência Só do que clube. é complicado, porque às vezes, é lógico que a maioria dos avantes vão ser palmeirenses, né? Sim. Mas, Não, a maioria não todos, né? Porque Todos, ali é por troca de não ingresso. vai ter troca de- corintiano pra fuder o clube, não vai existir isso, né? Eu já ouvi falar que tinha muito, não sei se é verdade. Ah, por causa da fã, né? É Como você tinha verdade. os programas de descontos, É, e a fã era um da dos faculdade. Ah, que dava tá. desconto. Que tinha muita gente que pra estudar na fã... É, Virava avante. Virava avante. Pra pagamento de mensalidade, Sim, matrícula. Aí, ó, viu? É um caso que... é. Eu nunca vi dados sobre isso, assim, e eu até acho que o Palmeiras não estuda a sua própria torcida pra saber o que a gente faz. Sim. Né? Qual que é o material que a gente tem aqui? Quem é o nosso torcedor? Ele tá onde? Você tem as pesquisas Datafolha, eu nunca vi uma pesquisa do Palmeiras sobre isso. Tipo, cara, é o passo zero, né, de qualquer empresa. Vamos Conhecer o seu vamos público, entender né? o meu público, Outra- onde é que eu sou forte, onde é que eu sou Outra fraco. crítica que eu faço, e eu acho que aí entra o marketing também, do Palmeiras não tá aproveitando esse momento pra atrair mais torcida, cara. Sim. Porque assim, pelos últimos 10 anos, ou 7 anos, vamos dizer, é óbvio que mudança de torcida não acontece do dia pra noite, Sim. não vai ser daqui 5 anos que o Palmeiras vai ter mais torcida que o São Paulo, por exemplo, porque é uma distância que eu acho que ainda é grande, Geralmente é quem... mas é geracional. É geracional. a coisa. É quem nasce, aí você escolhe. Você não vai fazer o cara Mas um assim, São Paulino e virar palmeirense. sim. Mas é uma coisa que eu acho que o Palmeiras tá Tá comendo bola, né? tá comendo bola em algumas situações. Teve agora essa ideia da carreta alviverde que foi de um conselheiro, né? Uhum. Que tá na rua aí, eu achei bem legal. Sim. Tem muita coisa que dá pra fazer, mas é o que você falou, o conselho não se reúne, não sei quanto é difícil pra um cara dar uma ideia lá também, a coisa ser aprovada. Não, e eu acho que falta um pouco dessa visão, assim, sabe? Até me perdoa que eu vou voltar na política, mas Não, assim, vamos lá. a Leila foi candidata única, né? Ela foi candidata única com uma plataforma que era ser campeão, quero ser vencedora, não quero ser protagonista, quero ser vencedora, e algumas outras palavras de ordem, que são palavras de ordem que eu acho que até a gente como oposição e do Ocupa teve um papel importante de colocar lá, que é transparência, compliance, piriri, pororó. Então isso... Sim, vote sim pela modernidade, né? Que ela elencou lá. Sim, isso constou do panfleto de meia página ali, de, sei lá, né? Mas, como é que você faz pra chegar lá? Né? Porque vencedor todo mundo quer ser. Você vai perguntar pro candidato a presidente de qualquer clube. Ele quer ser vencedor, quer ser campeão do mundo, ele quer ganhar todos os títulos. Então, beleza, todo mundo quer. Isso aí não é promessa, né? Como é que você chega lá? Como é que você vai aumentar a receita? Eu ainda não vi esse plano, assim. Não sei se esse plano existe. Né? O que eu vi até agora foi... a presidente foi numa live lá, falou, pessoal, vamos se associar ao Avante. Beleza, você vai dar o que no Avante? O que mudou do Avante? Porque assim, porque você pediu? Pô, não sei se vai funcionar, assim. Eu sou um pouco pessimista, né? Então, sei lá, muda alguma coisa, cara. Deixa o cara votar no detalhe da camisa. Deixa ele votar no jogador do ano, sabe? Vai eleger, puta, você controla ali pra não ter sacanagem, né? Pro cara não votar no jogador que ninguém gosta. Coloca ali, o Dudu, o Veiga, quem que foi o jogador? O Everton, o Gomes. Põe 5 lá, puto, o cara vai votar amarradão, vai falar, pô, eu faço parte. Vai ter o Everton lá com um troféuzinho, ele vai falar, cara, eu escolhi o cara. Não, a gente fica lá, pô, quer desconto na farmácia? Tem aqui, desconto na farmácia. O que farmácia tem a ver com o Palmeiras? Sim, assim? tem que dar um... É legal, beleza, é um benefício. Melhor que não ter? É melhor que não ter, mas... Talvez esses votos, esses benefícios, eles vão agregar no fan token, né? É outra coisa que a gente vai falar, porque assim, Que a Leila já... a primeira coisa que ela fez foi... Não, mas foi uma ideia do Gagliotti. Mas foi ela que Eu não botou... sei se Mas já- não tá na rua ainda. Mas ela falou, vai ter. Não. Cara, teve um lançamento aí, falando, Palmeiras... eu vi, não sei e o foi quê. nos primeiros dias de mandato dela que ela divulgou isso daí. E aí, a gente pode até olhar aqui depois no celular, mas... Cara, esse é um outro problema que também eu bato direto lá nas redes sociais, que o Palmeiras faz às vezes iniciativas legais. Então, assim, eu consigo citar aqui de cabeça umas 3, 4, 5 iniciativas. Tem lá Alô Verdão, que é o chip de telefone do Palmeiras. Tem lá Por um Futuro Mais Verde, que é pra você contribuir Que agora com... veio na camisa branca, né? Que é da SOS Mata Atlântica, que é uma baita ação do clube. É uma ação de ISD, né? Sim. SG e tal, de Sim. responsabilidade social, que tipo,
Palmeiras não tem precisa estruturar isso. Isso aqui é uma coisa que qualquer empresa Sim. pouco atualizada já faz. Você ter, que mais? TV Palmeiras Plus, né? Então essas iniciativas às vezes elas são lançadas num momento... TV Palmeiras Plus foi um lançamento, assim, pra mim, horrível, porque lançou, você entrava lá, tinha conteúdos em construção. Olha, eu consumo Palmeiras todo dia e eu nem sou assinante. Eu também não sou assinante, Pois é, não. eu também não sou assinante. Eu vejo tudo no YouTube, aí chega no final do vídeo e fala assim, assista o resto no Palmeiras Plus. Aparece assim, né? Agora, sabe o que eu acho que falta? É assim, e aí é uma coisa que pra mim é meio óbvia. Pô, tem um aplicativo do Avante, onde você consiga comprar ingresso de uma maneira decente. É foda pra comprar mesmo. Que hoje aquele sistema lá eu acho que funciona, é confuso, tal, a experiência do usuário ali não é boa. E ainda mais com o negócio de Covid, que você tem Pois que é. subir lá, Nossa, que os caras nem Dificultou checam. mais ainda. E você conectar essas iniciativas, né? Então você podia ter notícias ali, né? O palmeirense consome notícia pra caramba, cara. Você entra lá no aplicativo, vê as notícias, aí já tem, tá precisando de um plano de celular? Tem aqui, ó, O Alô Verdão, Nobre, ele tinha lançado um app do Palmeiras, né? Eu lembro que até fiz o download. Não teve. Mas morreu, né? Tem ainda. Aqui gerou um Foi bom... o que você tá falando. Aqui gerou um boom dos vai e aplicativos depois numa morre, época, né? né? E todos os clubes tinham aplicativo e acabou a coisa morrendo, porque... Não é fácil de fazer, né? Não, com certeza. Não, é difícil, E hoje a experiência do usuário mesmo, o cara que tem smartphone é, sei lá, eu posso estar, mas aí eu acho que demandaria uma pesquisa. Eu não sei se as pessoas hoje buscam a app, enfim, mas Sim. é uma coisa pra se... Mas assim, toda vez que o cara for comprar ingresso, ele tem ali a notícia. Aí você poderia botar, né? O streaming do futebol feminino dentro da TV Palmeiras Plus, dentro do app. Não, aí sim. Porra, você Não, vai, a ideia sabe? do app é muito boa. Ou transmitir É os muito jogos agora que democratizou, que tá passando Pois jogo é. no YouTube. É. Só que assim, se for fazer, tem que fazer bem feito, Sim. senão vira De uma repente merda. o Pode Porco compra uns direitos de transmissão aí, É. e já vai lá transmitir, entendeu? Entra no app lá do Pode Porco. Porra, é isso. Porra, animal. Mas enfim, Moncal, vamos falar um pouco de campo e bola agora também, porque eu sei que muita gente gosta desse assunto de política e é um assunto Sim. muito legal e é um episódio diferente. Pô, e poucos conhecem É. esse lado da política, o que o conselheiro faz. Mas eu tiro o chapéu porque, cara, Nossa. não é uma coisa legal, se você for ver. É muito mais legal falar de futebol, de bola, do Veiga errou Eu gol. vou te falar, eu gosto, cara. É, eu não, gosto. Tem que você ter gosta. resiliência também, né? Porque quando você cola lá, os caras tão nem aí. não, é Você já difícil. sabe que estão nem aí. Não é. Tem que ter horas resiliência, mano. Pô, tem uns puta de uns loucos lá que eu depois É. posso até contar umas histórias. Não, tá aqui a resenha, conta tudo. Agora, falando um pouco de campo e bola, eu queria fazer uma pergunta para que você respondesse como palmeirense. O que Abel Ferreira significa para Luiz Fernando Moncal? Cara, Abel é meu pastor e nada me faltará. Eu usava essa frase pro Filipão e eu acho que eu posso usar essa frase pro Abel. O Filipão, por exemplo, quando ele chegou, acho que foi em 97, eu lembro que ele contratou todos os jogadores que ele queria, né? Contratou os caras do Grêmio, veio lá, Arce. Arilson, Arce. veio um monte de... Rivarola. E eu lembro que eu reclamava com os meus amigos palmeirenses. Falava, cara, pô, o Palmeiras trouxe todo mundo que o cara quer, o cara não consegue. Acabou sendo vice-campeão brasileiro naquele ano. Eu fui no jogo, no Morumbi. Empatou aqui e perdeu lá, né? Não, empatou os dois, acho. Empatou os dois, eu acho que o Vasco tinha a Vasco, melhor campanha e tinha um puta time. Que foi né? campeão da Libertadores no ano seguinte, né? 98. E o Alex meteu uma bola na trave, eu tava atrás do gol, cara. Ele bateu uma falta, que ele escorregou e a bola... E aí, acho que porque ele escorregou, ela foi na trave. Mas, enfim, o Filipão teve essa fase aí, eu critiquei ele muito e depois, cara, acho que o meu período mais fanático, assim, foi esse período 98, 99, 2000, que era uma loucura. Que eu tinha 17 anos em 99, né? Então, É o que muita gente tá vivendo agora nesse 2020, 2021, 2022, Quem né? nasceu em 2000, 2001 é o que tá exato. vivenciando. né? que é um negócio, tipo... É que aquele momento ainda tinha muita rivalidade com o Corinthians, né, cara? As Libertadores passando... A gente teve com o São Paulo agora, mas as Libertadores passando pelo Corinthians, depois no ano seguinte com o Corinthians. Uma rivalidade com o Boca, que foi, enfim... E com o Grêmio também um pouco antes, tá? Enfim, aquele momento era muito especial, assim. Mas depois o Filipão, cara, ele tinha o posto soberano... e eu acho que ele ainda tem, tá? Acho que ele é maior meu coração. Pra você, ele é maior que o Abel. Abel. No meu coração, o Filipão ainda... Porque o Abel, ele ainda tá lá. É tipo o Dudu, né? O Everton. É difícil você
dizer a grandeza do cara enquanto eles estão aqui, né? Mas o Abel, assim, eu defendi ele sempre pelo resultado. O cara entregou, cara. Não tenho o que falar do cara. Ele entregou tudo que ele tinha que entregar e talvez mais do que tinha que entregar. Agora, eu até brinquei no Twitter. Se ele conquistar esse Mundial aí, você votaria sim no conselho pra construção de um busto pro homem ali no clube social ou não? Cara, tem umas regras pro busto lá, né? Ah, como que é? Eu tava Tem umas regras, tem uma regra do tipo, o jogador nunca pode ter enfrentado o Palmeiras, né? Então tem algumas regras, eu acho que... Acho que pra treinador também não pode, né? Só pra ex-jogadores, né? Cara, tem de treinador? Tem do Brandão? Não, né? Não. Acho que só tem eu abriria uma exceção feliz pro Abel. Se ganhar o Mundial, tem mas que eu acho, se der pro Abel, tem que dar pro Felipão, né? Mas eu acho que, cara, você precisa esperar. Porque o cara não terminou a carreira dele. Aí amanhã ele vai pro Corinthians. Destrói o busto. Então, arranca o busto. Aí não dá. Aí então, tem que esperar. Eu acho que assim, cara, não, tô brincando. ídolo, tá lá na história do clube, beleza. Pinta ele na parede. Se precisar, você pinta em cima depois, se ele... né? Porque acontece, cara. Tem jogadores... o Dudu talvez é um cara que... Tudo bem que já jogou contra o Palmeiras pelo Grêmio, por outros times, mas, cara, eu acho que se ele encerrar a carreira no Palmeiras aí... eu acho que é um cara que mereceria. Eu ponho alguns nesse grupo, né? Dudu, Everton, talvez, Gustavo Gomes. Que como o Moncal disse, o cara não pode ter jogado... não digo do busto, mas, cara, assim, na condição de ídolo, o Dudu eu acho que já tá lá. O Abel, pelas 2 Libertadores, eu acho que, tipo, difícil você tirar o cara... E pela identificação, né? Você me falou que o Felipão é o primeiro. O segundo é Abel ou Luxemburgo? Cara, então, porque o Luxemburgo teve passagens muito ruins, né? Pelo Palmeiras mais recentemente, né? E eu acho que mesmo o Felipão... o Felipão também foi mal, também, né? Não igual o Luxemburgo. Se bem que ele ganhou o Paulista. Mesmo mal, ele ganhou 2 títulos gigantescos, né? Que foi o Deca e a Copa do Brasil. Que dá pra pôr o rebaixamento na conta dele. Se bem que do Luxa também dá, né? Que foi mais ou menos a mesma pegada. Cara, mas o time de 2012 era muito ruim. O cara fez um milagre ali. A Copa do Brasil foi lucro. Eu perdoo o Filipão por 2012. Eu perdoo. Eu perdoo. Assim, não acho que... rebaixado é uma coisa que não é pra acontecer nunca. Com o Palmeiras, assim. Se você se organizar razoavelmente, não acontece. Agora, enfim, aconteceu e eu acho terrível, cara. Alguns traumas são com o Felipão, né? Eu acho que ele o 7-1 também. É um pouco da grandeza dele. O cara tava lá, até nas coisas muito traumáticas ele tava lá, assim. E Felipão é intensidade, velho. É foda. Então o Luxemburgo é 3º lugar. Eu acho que eu Ou tem alguém no 3º que eu tô errando aqui? Não, eu acho que pode ser isso. Pode ser. Dos que eu vi. Sim. Ouro pro Felipão, prata pro Abel, bronze pro Luxemburgo. E se o Abel ganhar o Mundial, ele vira ouro. É isso, né? Eu acho que aí fica difícil, né? Aí não tem como desbancar o homem. Aí não tem como. Agora, já que a gente tá falando do Abel, eu queria trazer uma imagem aqui pra gente falar de Montevidéu, que o Moncal esteve lá em Montevidéu, encontrei com o Moncal lá antes do jogo. Pra fazer uma brincadeira aqui do Vale a Pena Pode Porco, sempre a gente relembra alguns vídeos. É o nosso novo quadro. Algumas coisas aqui dos nossos convidados. E tem um vídeo muito legal de você lá em Montevidéu, que eu quero que você conte a história do cara que tem uma... Só maximiza. Ixi, aqui sai um monte de notícia. Ficar entrando no site indevido, aí fica assim, né? Vai. O vídeo assim que o juiz apitou. Esse aí que perdeu o chapéu sou eu. É você aqui? Com esse jaco aqui, ó. Que da hora. Eu tava mais pro meio. É o Giocondo. Olha o Gama. Foi demais esse dia, meu Deus. Nossa senhora, arrepia só de ver, velho. A sinergia da torcida foi um negócio absurdo, velho. Foi absurdo, velho. Agora. Pode tirar, Dan. Nossa, a explosão foi... Agora, quero que você conte qual a história mais engraçada de Montevidéu, que eu sei que você voltou com algumas, mas... Eu acho que a do seu Gama é a mais forte, né? A do Gama é uma muito importante, porque o Gama, ele tem... Aí eu vou pedir licença pro Gama aqui pra contar a história dele, né? Porque ele tem... Não, conta. Eu encontrei com ele no clube, que ele é conselheiro, também falei, Gama, você vai lá pra Montevidéu? Ele falou, pô, Moncal,
eu não vou, cara, tá muito caro pra ir de avião, não tem lugar pra ficar, eu tenho 70 anos, Moncal, eu acordo, eu já tô cansado. Eu falei, pô, Gama, puta, não, tá bom, né? A gente fechou um esquema lá que a gente alugou um busão leito. E foi de leito, a gente saiu, tipo, sexta-feira de Porto Alegre. Acho que foi isso, né? Sexta-feira, chegou sábado lá, de manhã, ficamos de manhã lá e fomos pro jogo e voltamos no mesmo dia, à noite, de busão leito pra Porto Alegre. Ah, comemorou no busão o título, então. Tava esgotado, né, cara? A gente tava moídaço, assim. Não deu nem pra beber uma depois do jogo lá, porque já chegou polícia empurrando a gente pra ir embora e tal. Mas beleza, aí falei, pô, o Gama não vai. E aí, tamo lá em Montevidéu, chegamos lá, o pessoal sentou, abriu a caçamba do busão lá, o bagageiro, a gente ficou sentado lá, tomando uma cerveja, não sei o quê. Daqui a pouco desce o Gama do busão ali, nossa, o Gama veio. E aí ele conta pra gente que ele veio no busão da Mancha, que saiu de São Paulo. Na caravana? Na caravana. Ele falou, cara, eu vi lá, tipo, mó zoeira, não sei o quê, tal, não sei quantos dias de busão. Nossa. E tava lá, pulando com nós e tal. Nossa. Então, assim, uma puta energia. E o Gama, ele foi... Parece que, pela história que ele contou, e aí eu posso errar alguma coisa aqui, ele organizou a caravana para Montevidéu, da torcida, contra o Estudiantes. 68. Estudiantes, né? 68. E aí... Enfim. O Beluso contou que ele foi nesse jogo também. Ah, pode crer, verdade. Então, cara, a gente tava... Era do Divino, era esse time, né? O Palmeiras foi vice da Libertadores em Montevidéu. Que o Beluso falou que meteram a mão. Que era o pai do Verón. Pai do Verón. E o Gama, assim, então você olhava ele pra trás, assim, ele vendo o jogo... História viva, né? E o cara tava lá, tipo, um turbilhão de emoções, né? Tipo, às vezes meio chorando, assim, meio tipo, cara... né? Imagina, você tava lá, o quê? 60 anos? Quantos anos antes, é isso? Ixi... Então, 50 anos, 52 anos. Ele era moleque, era... Pois é. 18 anos ele devia ter. Então teve... Essa foi uma das histórias, foi muito legal esse abraço aí, com o Gama, né? E ele é conselheiro também. Ele é conselheiro. Vitalício. Não. Ele é... Ó, pra ele tem que dar vitalício, porra. Não, pra ninguém. Pra ninguém, eu tô zoando, pra ninguém. Eu acho. E o Gama nem quer também. O Gama nem quer. Ele é da hora. Não, ele é dos nossos. Ele é conselheiro raiz. É do Ocupa lá, com as nossas pautas. É mesmo? Porra, que da hora, velho. Então, o que eu acho que devia ter, só pra voltar na política, tinha que ter um cargo honorário. Pô, você é vitalício honorário aqui. Aí você não vai na reunião, você não vota, você fica lá com o seu cargo, você fala pros seus amigos, você vai jantar, você fala, eu sou vitalício e tal. E deixa lá pra quem quer trabalhar, votar e tal. Beleza. Mas, então, essa é uma das boas histórias de Montevidéu, mas teve umas outras, assim, também. Teve pessoal que não conseguiu entrar, né? Teve e o cara que invadiu o Uruguai pela fazenda? Então, eu vi duas histórias. Teve um que eu falei com o cara, que eu não sei quem é. Se as autoridades uruguaias ou brasileiras vierem me procurar, não sei quem é. Aí, ó. Manda uma mensagem pra nós no Instagram. Vamos buscar esse cara aqui. Não, o cara apareceu... Se você estiver vendo. O cara apareceu numa churrascaria lá e falou, cara, puta, eu fui com o documento errado, fui com a carteira de habilitação e não com o RG. E aí não aceita, né? O RG aceita no Mercosul, a habilitação não. Muita gente teve problema com isso, assim. E aí ele teve problema e falou, cara, eu vou voltar pra Porto Alegre. E aí, mais 2 flamenguistas com ele lá que tinham o mesmo problema e tal. Ele falou, puta... E aí apareceu um cara lá e falou, cara, não, a gente vai dar um jeito aqui. Levou ele lá... Coiote. Não sei se ele pagou uma grana... Coiote do Uruguai. Pagou uma grana lá pro cara, não sei se pagou ou não, e levou ele num pedaço da fronteira e falou, cara, vai aqui, depois da pedra, não sei o que e tal. E ele foi e chegou do outro lado. E aí não sei como que ele fez, se pegou um táxi, um busão do outro lado. Porque você não tá em Montevidéu, né, depois da fronteira. Você ainda tem que... uma boa caminhada, mano. E aí no Twitter um cara contou a história do cara que pulou uma cerca elétrica, que tomou o choque, caiu pra trás, falou, puta, vou ser preso, não foi. E aí ficou esperando um tempo lá, as autoridades chegaram e não chegaram, e falou, cara, eu acho que o choque é tolerável. E aí foi lá e pulou a cerca, tomando choque, caiu do outro lado e andou não sei quantos quilômetros. Prison Break, mano. Caralho. Então assim... Cê é louco. Essa primeira eu ouvi a história da boca do cara. A segunda eu ouvi do Twitter, lá não sei... mas eu ouvi eu vi uma história que agora vai vir até... Vai aparecer um monte de lenda, né? É que nem os caras que foram no Maracanã, né? Que tava no jogo do Didi, lá do Uruguai. Todo mundo tava naquele jogo. Agora vai virar... E pior que a gente foi de carro lá e a gente não fez o PCR, a gente fez o teste rápido. Chegamos lá, os caras não deixaram a gente entrar. Então, eu vi no Twitter essa porra. Então a gente teve que fazer o PCR na hora. Ia sair em 3 horas, demorou 10.
E nesse meio tempo a gente esperando, a gente olhava pra fronteira, os uruguaios, os polícia olhando pro teto. Mano, dava pra passar de boa. A gente pensou umas 3 vezes, mano, vamos meter o louco, passar com o carro? Acho que dá nada. Porque tava muito suave. Os policiais estavam olhando pra cima. Dá aquele cagaço, né? Mas dava, não dava? Vira GTA, sobe as 5 estrelinhas aqui, ó, todo mundo atrás. Nossa, já pensou? Mas a gente pensou bem. Não. E Vocês fizeram certo, eu acho. fizemos o PCR mais caro da minha Mas vida. vocês foram uns dias antes, né? Chegamos lá na quinta. Então. Era pra chegar quinta de manhã, chegamos de quinta pra sexta. Aí foi isso. O resto é história e... Exatamente. Nossa, valeu tudo a pena, né? Agora, Moncão, uma coisa, voltando a... Não, eu não acho que isso é uma parte política, mas é do seu interesse, que eu lembro que você falou disso também. Recentemente teve um vídeo que circulou no Twitter de alguns conselheiros do Palmeiras comemorando o título da Libertadores com o Sim. Funiculiculiculiculiculiculá. E aí isso os italianos amam essa música, né? Sim. Rola uma celebração e muitos palmeirenses debocharam disso, né? Como se, tipo, que o Palmeiras não pode mais ser visto como um clube... Tem nada a ver. Sim, eu acho um absurdo. Eu achei um absurdo. Tem muitos lados essa questão Calma, aí. Eu não tô falando mal. Desculpa, parei. Não tá aqui quem falou. Não, é que eu acho que não tem problema algum. As pessoas reforçarem esse italianismo dentro do clube, não vejo problema algum. Mas tem que ter um meio termo, né? Ao mesmo tempo que não dá pra querer que a imagem do palmeirense seja a que a Puma gosta de reforçar, né? Do brasileiro, do nordestino, do preto. Uhum. Mas também tem que respeitar as origens. Sim. Porque você... Não sei se você é descendente de italiano, mas você deve conviver com muita gente no clube que né? Eu até brinco que eu falo sempre pros meus amigos que eu gosto da Itália por causa do Palmeiras. Eu não gosto do Palmeiras porque eu sou descendente de italiano. Ou por causa da Itália. É o contrário. Eu também. Eu tenho uma coisa, tipo, da Itália também, eu tenho shorts de futebol da Itália. Eu, sei lá, tipo, puta, eu fui num jogo do Roma com a Lazio quando eu estive lá. Pô, eu gosto por causa do Palmeiras. É isso que faz a Itália especial pra mim, não o contrário, né? E eu tenho um puta de um orgulho da nossa história com a Itália e de imigrante, né? E eu acho que o Palmeiras tem que sempre se orgulhar dela. O que eu acho é que, quando a gente fala de internacionalização, por exemplo, a gente tava falando antes, né? Se você quiser ser um time de colônia de italianos, beleza, você vai ter um tamanho que é muito menor do que você é hoje. Muito menor. Então você vai ser o time da colônia de italianos, beleza, só torce italiano pra você esquece o torcedor do Nordeste, esquece o torcedor dos outros lugares, talvez você tenha uma torcida na Itália, se você for muito competente, você vai ter uma receita pequenininha e vai jogar aí a série A1, A2 do Paulistão, beleza. Se você quiser ser um time grande, protagonista, como o Palmeiras já é, brasileiro como o Palmeiras já é, com torcida no Brasil inteiro, como já tem, ou no mundo inteiro, como pode ter, e aí você vai ter que, nas mensagens de publicidade, você tem que mudar a chave. Então esse é um ângulo, né? Sim. É um ângulo. Agora, o outro ângulo é, quando você olha para uma reunião de conselheiros e você vê essa coisa do italianismo tão forte, não tem problema por um lado. Por outro lado, eu acho que é um reflexo dessa distância que o torcedor sente que tem da participação do clube. Ou seja, o Palmeiras é um clube que, puta, cara, tem gente de todos os tipos que torce. Sim. Todos os viés políticos, de todos os... que gosta de todo tipo de música, de todas as etnias, de tudo. E você tem um clube que ainda ele é muito preso à sua raiz. E tudo bem, ele tem que preservar as suas raízes sempre. Mas será que ele tá bem representado ali? Eu acho que muita gente ficou pé da vida com o vídeo por causa disso. Eu era muito mais reativo com essa coisa da Itália. Não sou descendente de italiano. O Vai Parmeira surgiu quando eu criei um blog, que foi lá em 2000 e pouquinho, que eu quis criar com um nome que não fosse Forza Palestra, Forza Itália, Avante. Eu não gosto dessas coisas. Eu acho que a gente tem que mudar. Eu acho que a gente pode ter, em alguma medida... Puta que Parmeira, Pois Parmeira. Exato, seu Abel. Então, assim, vamos lá. Então, mantendo esse orgulho pela raiz, eu mudei e o Vai Parmeira surgiu assim. Mas tem esses ângulos todos que a gente precisa analisar. Como contemplar a nossa história e dar o devido respeito que ela merece, tem que ter sempre. Exatamente. Sem deixar de ambicionar, continuar crescendo, continuar ser o maior clube do mundo. É isso que a gente tem que tentar. Com certeza. Né? E a gente pode conseguir isso porque a gente tá na cidade mais rica, do continente que mais joga futebol no mundo, que, né,
com um puta mercado consumidor, com um monte de pessoas. Cara, a gente tem condição de bater de frente. Se a gente se equiparar na gestão com os europeus, a gente tem condição de bater de frente. Ou de chegar lá e disputar pra valer, que nem a gente vai agora. E a gente pode fazer muito melhor, a gente pode diminuir muito mais esse gap ainda, né? Então... Concordo plenamente. Como que você vê esse Palmeiras do futuro? Você acha que com a Leila, o que precisaria mudar para o Palmeiras se abrir para o futuro, não só na questão, porque eu sei que você bate muito na tecla que o clube deveria investir muito mais em diversas fontes de receita, como e-games, que o Palmeiras não investe. Sim. Agora metaverso, agora tem milhares de coisas, né? Até o futebol feminino, eu acho que se fosse... não acho que falta investimento, o clube está investindo sim, se não tivesse investindo não estaria colhendo os frutos que está. Mas eu ainda acho que o clube precisa ver o futebol feminino como uma maneira de receita mesmo. Sim. Igual a Bibiana falou, dá dinheiro, tá dando dinheiro. Sim. E o Palmeiras, às vezes, eu sinto que meio que faz por obrigação mesmo, sabe? Mesmo ela sendo uma mulher ainda, né? Sim. Assim, eu acho que tudo, as vitórias e derrotas do Palmeiras até agora, assim, muito pouco pode ser atribuído à Leila, porque ela... Sim. Acabou de chegar, né? Então, assim, eu não quero ver qual vai ser a postura dela em relação ao futebol feminino. Uma das coisas que eu acho do futebol feminino e do Palmeiras do futuro e tal, se você olhar a última pesquisa que eu conheço do Datafolha sobre quem torce para que time, você vai ver que o número de mulheres sem time é muito maior do que o número de homens sem time. Então, assim, tem uma fatia aí que, cara, ela tá esperando alguém chegar e falar, vem. E cara, puta, você fazer uma campanha legal, que a Puma já faz... Que o cara fala, cara, você mulher, vem aqui. O Palmeiras é o seu time. Cara, vem. Só vem. E começar a fomentar. E se você abocanhar, vamos supor, 20% disso aí... É pra caralho. Cara, é muita gente. É 20% de metade Cara, da população, eu nunca entendeu? tinha pensado nisso. Pode crer, velho. Então, assim, o que me deixa maluco é que a gente não tem uma estratégia pra isso. As pessoas não discutem, no conselho não se discute isso. E a gente tem essa oportunidade. Aí você vai pro eSports, você vai pra todo o resto. Tudo que seja uma maneira de você trazer essa galera pro Palmeiras, eu acho que é válida. É que eu fico imaginando você chegando lá no conselho falando pros caras de 80 anos, o Palmeiras precisa de um e-games aí, precisa de um time de Counter-Strike, o cara vai falar, que isso, meu filho? Que é isso, meu filho? Tipo, dá dinheiro isso aí, cara. Eu não gosto, mas eu sei, não dá pra você tampar o olho pra coisa. Sim. Tipo, o negócio dá muita grana. Não, e cara... E todos os times têm, cara. Se você for ao Flamengo, tem um time de esportes, Corinthians... O Palmeiras tem uns que só empresta a marca. Ele fala assim, ó, tá aqui meu distintivo, usa lá e chama de Palmeiras. Eu acho que o Cruzeiro fez isso e depois se cindiu e tal. Tem vários modelos, né? Sim. Que a gente poderia estar lá. Eu outro dia tive uma discussão com o Serafim, discussão amigável, assim, com uma conversa sobre coisas que a gente tinha que estar fazendo, na transparência. E o clube se move muito lentamente. E aí eu virei pra ele uma frase que eu passei a carregar comigo, que é... Cara, não importa só chegar lá. A gente tem que chegar antes dos outros. Tipo, chegar lá, fazer o time de esportes depois que o time do Cruzeiro já foi pentacampeão mundial, bicho. Você vai ficar correndo a vida inteira atrás. Entendeu? Então faz logo. Se der errado, faz outro. Se der errado, você faz outro. Que o investimento inicial é pequeno e o potencial é gigantesco. Tipo investimento de semente, né? Você investe em 10 coisas... Aquela que vingar, você vai colher muito fruto. As que não vingar, você perdeu. Sim, nem nos esportes tradicionais a gente investe, por exemplo, basquete. Isso que é um esporte, pô, puta popular. Óbvio que não é igual futebol. E que tá crescendo, hein? E tá crescendo. Crescendo muito. Ainda mais o Palmeiras tem uma tradição absurda. Ainda mais com a NBA. Querendo ou não, de tabela, indiretamente influencia. Sim. Não, e tá voltando a bombar no Brasil a NBA. Sim, NBB deu uma crescida agora, deu uma estagnada, mas é um esporte legal. O Sareta aqui, que veio aqui, já falou muito do tênis, que ele tem, que o tênis era... o episódio do Sareta. Que era bem... episódio de resenha, por sinal, né? Resenha. Sareta é sangue bom, hein? Sareta, salve pro Sareta. Pô, então, o Sareta viveu isso, né? Foi o que ele falou lá dentro. Pô, mas aí eu acho que cai muito na questão do conflito de interesse e daquilo que você falou que da falta de transparência da questão da Leila, porque agora ela que tá no comando. Sim. A Crefisa patrocina o Palmeiras. O Palmeiras precisa montar um time de basquete. Na época do Nobre, já não dava pra... então vamos fazer uma parceria com a Meltex, com a não sei quem. O próprio feminino. A Crefisa não consegue bancar tudo? Busca outros parceiros. O Corinthians tem outros parceiros do futebol feminino. Então, assim... Mas será que a galera quer se movimentar pra isso? Às vezes eu sinto que
Rola uma Cara, preguiça mesmo. Pelas conversas que eu tenho, assim, de pessoas diversas dentro do clube, eu sinto que falta interesse. É isso. Ou que pelo menos faltou interesse. Faltou interesse de, puta, botar o pessoal do departamento jurídico pra ajudar os caras a fazer. Falta interesse, assim, e as pessoas vêm procurar a gente como conselheiro pra falar, cara, ajuda a gente. Puta, a gente quer o basquete de volta. Aí eu falo, cara, se eu for lá como oposição, a galera vai falar, você tá fora, não vai ter basquete, porque se você pediu, então não vai ter. Que às vezes acaba rolando umas coisas dessas assim. Eu falo, cara, eu sou uma pessoa ruim pra apresentar você, Kim, lá pra alguém e falar, Kim tem uma ideia. Porque o cara fala, puta, é amigo do cara da oposição que não aprovou meu orçamento aqui e tal. E tem um pouco dessas picuinhas. Vamos ver se nessa gestão vai ter. Apesar de que, e só pra ser justo, eu sempre tive abertura com algumas pessoas da gestão pra fazer as coisas. Quando eu falo, isso aqui vai dar errado, isso aqui vai dar certo. Pô, vocês estão fazendo, vocês fizeram isso, vocês se adequaram à lei de proteção de dados pessoais, que foi um tema que eu levei lá, falei, cara, vocês estão olhando, precisa olhar. Que hora jeito não olharam, né? Que no dia da apresentação vazaram tudo, tá ali. Pois é. Que na verdade isso não tem relação com o que... Tem um pouco. Tem um pouco. Tem um pouco de cultura de saber o que é dado pessoal, o que não é. Sim. Enfim. Então, assim, essas coisas que são coisas que eu trabalhei, né, assim, na vida, proteção de dados e tal, eu tento levar lá e às vezes eu encontro abertura e sempre que eu posso eu levo. Agora, no basquete, eu sinto que, cara, assim, eu sei de coisas que foram discutidas, de projetos bacanas, que estavam lá, tipo, cara, maduro pra fazer e por algum motivo não vai. E eu acho que não vai, aí, por quê? Só conectando aí com a parte da gestão, né? Eu acho que uma empresa de fora, né? Então a Leila chegou lá e falou, agora pra futebol feminino a gente precisa de um investidor. Quem é que vai querer investir num negócio em que, cara, patrocinador, presidente estão com papéis misturados, com um monte de situações ali políticas que são, cara, atrasadas, com prática tipo isso, né? Tinha ingresso pra conselheiro, que não sei o quê. O cara olha ali e fala, tipo, sim, o cara sério, né? O cara que tá afim mesmo, ele fica com o pé atrás, pelo menos. Então eu acho que tem isso. Se você resolver essa parte, tipo, puta, gestão, transparência, publicar relatório financeiro sólido, com gráfico, com explicação, dizendo, tipo, qual que é a previsão, acertar nas previsões por 3 anos seguidos, né? E começar a mostrar, tipo, que você consegue fazer as coisas, aí o investidor vem. Você fala, pô, o cara implementou o eSports aqui, deu certo. Tá o melhor time, tá ganhando dinheiro, é sustentável. O cara implementou o time de futebol de salão, sei lá, deu certo. Pô, tem essa empresa aqui, essa instituição, consegue fazer. Eu vou botar meu dinheiro lá como parceiro, como patrocinador e tal. Sem isso, eu acho que é difícil, entendeu? E isso é uma coisa que a gente... Puta. Mas eu acho que é uma resistência de parte da torcida também, né? Que tem essa coisa de separar o social do futebol. Eu já vi... A galera acha que o social dá muito mais prejuízo. Sim. E aí, todo mundo que tá... Eu sei que vai ter gente que tá vendo aqui vai falar que vocês querem transformar o Palmeiras? Palmeiras é futebol, não sei o quê. E, cara, eu acho que o Palmeiras também ser forte no futebol e precisa se fortalecer em outras modalidades, porque é o que a gente falou, é receita, é internacionalização da marca, é muito mais torcida, é um pensamento muito mais abrangente, né? E é Sociedade Esportiva Palmeiras, não é Palmeiras Futebol Clube, né? Então, vou contar uma história até pessoal aqui. O meu sogro jogou basquete profissional no Palmeiras, na década de 70, jogou com o Oscar. O Oscar era do Palmeiras. Tipo, né? O maior jogador da história do Brasil, ele jogou no Palmeiras. Que da hora. A gente tem, eu não sei se é nesse ano de agora ou no próximo, o centenário do basquete no Palmeiras. Acho que é o centenário. Então, assim, tem uma puta história. Vitórias em modalidades, campeão brasileiro. Enfim, tem uma puta história. Eu não sou basqueteiro, não conheço. Mas eu consigo enxergar o valor que isso tem. E pro torcedor, eu sempre digo o seguinte, cara. É óbvio que você não pode criar 10 modalidades, tirar dinheiro do futebol e ficar com o futebol capengando. Você não pode fazer isso. Exatamente. Agora, você pode ter um aplicativo do Avante que o cara entra lá e fala assim, eu quero ser Avante Basquete. Eu não me interesso por futebol. Eu não gosto de futebol, não vejo, não vou no jogo. Mas eu quero ir no basquete. E vai ter um público legal. Sim, eu quero comprar a regata do basquete. Eu não quero comprar a camisa do Dudu, nem sei quem é Dudu. Entendeu? E, cara, isso vai fazer o cara se apaixonar pelo Palmeiras e vai fazer ele talvez se interessar. Quando tiver um jogo Palmeiras e Corinthians, uma rivalidade no basquete, ele vai lá, puta, tem o Palmeiras e Corinthians na Libertadores. E fala, cara, hoje é um dia importante pra gente. Tipo, eu vou lá com a minha regata do basquete no Allianz Parque, entendeu? E vou... Então, assim,
como é que você faz uma coisa fortalecer a outra? Né? Hoje a gente. Essa é uma cultura que começou faz um tempo, que a gente tem que matar tudo que não é futebol pro futebol ser forte. Eu não sei se esse é o caminho correto, sim. Como é que tá a situação do basquete hoje do Palmeiras? O Palmeiras tem. É fortíssimo na base. Tem uma base. E aí a história que eu ouvi, né? Como eu nunca participei de nenhuma gestão como diretor e tal, eu não sei os detalhes, assim, mas eu pergunto muito, tenho muito interesse. Então, a história que eu ouvi é que até muito pouco tempo atrás, os jogadores que o Palmeiras formava e gastava dinheiro formando, assim, né? Com o departamento amador de basquete, né? Das categorias mais júnior, juvenil e tal. Saíam de graça, iam para outros clubes. E o Palmeiras revelou, eu não vou saber os nomes aqui. Iago? É Acho o que maior. sim, o Iago. Que foi pro São Paulo, né? Eu não sei onde ele tá hoje, mas ele jogou no Flamengo, ele quase Jogou no ficou, Flamengo, ele foi quase pro NBA esse moleque. Ele Então, ele é da revelou seleção. jogadores assim que foram de graça para outros clubes. Então, o Palmeiras começou um trabalho, até onde eu sei, de estruturar a parte contrato de jogador, multa rescisória, Não, acho que tem piriri. até sub-18. O moleque sai pronto. É, E aí, como é uma das melhores bases que tem, velho, o paulistano da vida vem, Então, pega o moleque. isso nós temos. Um time de basquete profissional custa entre 2 milhões de reais por ano, tá? Que é um dinheiro Não é nada. perto do futebol, do não é que nada, arrecada não é e tal, é um nada. dinheiro de pinga, né? 2 milhões por ano, até, assim, um time, o Flamengo, que acho que é o que mais investe, tá na faixa dos 8 milhões por ano. Tá? Então, assim, o Carlos Eduardo, contratação errada do Palmeiras, né, que foi acho que 40 milhões, sustenta o basquete aí por, cara, uma 5 década, anos, entendeu? sei lá. Tipo, se for 2 milhões, Se for 2, mas a gente quer ser competitivo e tal. Então, assim, o que o Palmeiras perdeu alguns anos atrás com variação de câmbio, né? Variação de câmbio. Tipo, teve pandemia, tal, turbulência política. Sustenta o basquete por anos. Por 5 anos, por 6 anos. Então, assim, se a gente parar de errar de um lado, tem dinheiro pra fazer a coisa do outro. Esse é o que eu acho que é possível fazer. E se você investe ali, você também... botei 2,5 aqui. É mais fácil arrumar alguém pra botar 2,5 do que, né? Com certeza. Então, é um pouco isso que eu acho que o Palmeiras ainda não achou o modelo e ainda faz algumas coisas que, tipo, até muito pouco tempo atrás a gente tinha salário de jogador indexado em moeda estrangeira. Isso acabou agora, pelo que eu ouvi. O Gomes estava assim, agora... Acho que o Gomes acho que foi o último, pelo que eu ouvi O falar. Borja ganhava também em dólar. Era o Borja. Eu não sei se o Borja ganhava em dólar ou se a contratação dele e as parcelas eram em dólar. Em dólar também. Mas, Eu enfim, posso estar enganado, mas eu acho que ele recebeu Então, a em dólar partir de também. hoje, ninguém sabe em dólar lá. Pelo que eu sei, não. Por exemplo, o Atuesta não ganha em dólar. Pelo que eu sei, não. Pode ser que ganhe, mas até onde eu sei, não. É uma prática que a gente Pode ser corretamente... ruim, pode ser bom também, né? Dependendo da situação. Claro que parece que não vai ser, mas... A grande coisa é que quando você fica atrelado a câmbio, você fica atrelado à imprevisibilidade. Sim. Você não consegue planejar. Pode ser que você ganhe, mas pode ser que você se foda se grandão. foda legal. E aí, verdade. cara, se isso acontecer, você se endivida, aí é juros, aí, né? É melhor trabalhar sabendo ali, né, do que vai acontecer. Tem mecanismo financeiro que você fala assim, eu quero travar o dólar nesse valor aqui. Comprei o Borja por dólar a 4, eu quero travar a 4. Se subir ou descer, foda-se. eu vai vou ser pagar isso. 4, se descer, eu vou pagar 4 também. As empresas fazem isso pra se planejar. Perde de um lado, ganha do outro, beleza. Quando eu falei isso numa reunião, foi um conselheiro lá, subiu pra falar, respondeu, um conselheiro da situação, pra falar que a gente tem um hedge, né, uma proteção natural ao câmbio, que são os jogadores da base. Porque se você tá pagando muito no jogador que você contratou, você vende pro exterior também em moeda estrangeira e você tem uma proteção natural. Verdade até a página 2, né? Porque às vezes você não vende. Ou às vezes você quer ter o cara com você jogando, né? Você, imagina, Você ficar com a obrigação de tiver vender. um prejuízo no câmbio, vende o Danilo aí, não joga Libertadores de 2020. Tem nada a ver. Entendeu? Porra. É. Então, assim, essas coisas que eu acho que dá pra melhorar pra gente conseguir ter o basquete, ter outras modalidades também. Boa, bom demais, cê é louco. Quase 2 horas de resenha aqui, indo pra parte final da nossa resenha, porque, velho, a gente vai ter que continuar no bar, porque esse aqui, falando de Palmeiras, meu Boa. Deus do céu, Mano, o homem da hora. o homem é uma Eu só máquina. tô pagando promessa, falei pra vocês, né? Tô pagando promessa da Libertadores, não tô bebendo. Tô só na Nossa, aguinha aqui. imagina se estivesse bebendo. Mas, ó, Monca, uma pergunta de um apoiador do Pode Porco lá na Aurelo, o Renan Previato.
Apanha o Pode Porco lá no Aurelo se você quer ter sua pergunta aqui no Pode Porco para os nossos convidados. Ele perguntou, ele quis saber de você mais sobre SAF, né? Ele perguntou se você vê o Palmeiras com interesse em virar SAF em algum momento de sua história, ainda que um futuro próximo. E se você sabe se o clube, até pela exposição, tem recebido propostas de compra de ações. Cara, o processo para virar SAF é um processo longo, né? Assim, que tem que ser muito discutido, vai precisar ser aprovado pelo conselho. É uma mudança, tem que cindir o futebol, né? Porque a SAF não vai querer comprar a parte social do clube, Sim, sim. a patinação, a quadra de futebol society, isso aí não interessa. Então você teria que separar o futebol e fazer um processo de venda dessa parte, né? Ou de pelo menos de uma parcela do futebol, né? Sei lá, 50%, 60% e tal. Para alguém que viria para ser o dono. Tem alguns conselheiros que gostam desse tipo de discussão, pessoas que são até bacanas. Tem o Wilson Nakamura, que é um conselheiro que cuida da gestão, enfim, faz parte da gestão e dá aula de administração, tal, se interessa pelo tema. Tem pessoas lá olhando para esse assunto, né? Individualmente. Como clube, nunca passou nada no conselho, nunca passou nada como uma discussão mais estruturada. O que eu acho? Primeira coisa, SAF não é garantia de sucesso nem de fracasso. É uma modalidade de... Quais são as vantagens de você virar uma SAF? Além de você poder aumentar o período de pagamento da sua dívida, né? Que, pelo que eu entendi, Sim. o melhor benefício é, tipo, você tá devendo Os uns clubes endividados. Vale a pena tá quem tá com devendo- a corda no pescoço, velho. Você tá Então, devendo o cara 1 bilhão, Não, você aí tem- diminui os impostos e aumenta o tempo assim, o prazo de pagamento, Eu sei que né? o Palmeiras valeria a pena ter uma SAF ali em 2012, antes do Nova Então, entrar. eu acho que não, mas Tipo, eu acho que não. hoje o clube tá estruturadinho. não Se precisaria. você levar em consideração que só tem essa vantagem. Por isso que eu tô exato, cortando. sim. Por isso que eu tô Obviamente que falando. não tem só essa. Sim, sim. Nós, leigos, pensamos só assim. Sim. Assim, muda muita coisa, né? Assim, muda em vários aspectos. Um aspecto que muda, por exemplo, é toda essa governança que eu expliquei pra vocês aqui, conselho, não sei o que, não sei o que lá. O cara comprou aquele pedaço, levou pra ele e falou assim, agora quem manda sou eu, não tem conselho de orientação e fiscalização, sou transparente se eu quiser, se eu não quiser também não sou, e toca como o negócio é dele. Então, assim, porque... Tipo, o Ronaldo assumiu o Cruzeiro e mandou o Fábio embora no outro dia. Pois e é. a torcida queria saber o porquê, ele falou, cara, mandei embora. então. E tipo, um ídolo da torcida queria saber por quê. O cara foi embora e falou, eu sou o dono, mandei embora. Pois ele acho que até teve uma resposta lá, não, tinha sim. uma... Mas encheu a linguiça, só pra Mas não... virou meio isso, né? O cara não comprou o clube, velho. É Faz o que dele. ele quer. Pois tem uns casos assim de donos de clube de falar, cara, não te devo satisfação. O dono virar pra torcida e falar, não te devo satisfação, meu A amigo. empresa é minha. Eu acho bizarro isso. Isso aqui E o Perde pior meio que a que... relação, Não, né, velho? e o pior que o dono que fala isso, ele tem razão. Tá no direito Sim, dele. Juridicamente, ele Juridicamente, tá sim. correto. É que nem, pô, sei lá, o dono da Chevrolet vai ter pra que mim falar eu porque fez um Onix novo. Foda-se. Entendeu? Não gostei da cor do seu Onix. Pau do seu cu, não compra. Acabou, é tipo isso. A parte mais importante... Vai torcer pra outro time. Vai comprar, entendeu? Pra mim, a parte mais importante do futebol é o torcedor ali, cara. Essa relação. É Sim. o torcedor que manda. É que É um assim- aspecto cultural que exatamente. pô, é Existe. identitário, né? Sim. Nosso e do Brasil e tudo, enfim. Né? É bem complicado. Mas tem essa parte da governança. Tem uma parte, por exemplo, de como é que você consegue captar recurso. Então, uma das coisas que eu aprendi, assim, até agora, e é que, por exemplo, o clube empresa, ele consegue emitir um título que se chama debentures. O que é debenture? Eu falo assim, ó, eu tô precisando de dinheiro, eu quero que você... eu vendo no mercado títulos, falo assim, ó, Gabriel, você comprar um título por R$100, daqui 2 anos eu te dou R$104. Você vai ter 4% em 2 anos, ou sei lá, R$120, sei lá, algo assim. E você pode vender, ou seja, se capitalizar, né? Você tá com uma dívida, você vai lá, você abre isso e você capta recurso. Hoje em dia, só como exemplo, você pode captar recurso como clube social, você não pode emitir debenture, mas você pode fazer fan token. Você vai lá e fala assim, galera, estou com... querendo captar dinheiro, vem aqui e compra essa moeda aqui, depois você revende no mercado ou não. Enfim, tem essa possibilidade. Então, assim, eu não vejo
essas vantagens, porque o pessoal bota na cabeça algumas ilusões, assim, né? Primeiro que é uma ilusão que é comum, que assim, o mercado vai vir aqui e vai resolver tudo, porque no mercado só tem gente competente, não tem corrupção, não tem incompetência, não tem nada. Então o cara vai chegar aqui, mercado, o Palmeiras vai ser o maior time do mundo, o Santos, qualquer um. Não é, tem cheio de empresa que quebra, que é corrupta, que é empresa familiar, que tem briga, que, enfim, que se endivida, que se alavanca, que né? Que erra com o câmbio e pega um rumo errado e quebra, vai em falência e aí vai lá pra Série C, sei lá, se for um clube, né? Então, assim, primeiro, ser empresa não é garantia de sucesso, de competência, de profissionalismo. E ser associação civil sem fins lucrativos, como o Palmeiras também não é garantia de incompetência. Inclusive, o Palmeiras é um caso de sucesso, né? É o maior campeão brasileiro, tem 3 Libertadores, não tem time brasileiro que tem mais Libertadores que o Palmeiras. Fez tudo isso sendo associação civil. Teve vários períodos de hegemonia e de protagonismo sendo associação civil. O Einstein é uma associação civil. O Sírio-Libanês é uma associação civil. São os melhores hospitais do Brasil. É incompetente? É mal gerido porque é associação? Não. Então você afasta isso. E aí você tem, sei lá, outras discussões que vêm, né? De tipo, a ilusão de que vai vir um investidor e vai despejar um caminhão de dinheiro tipo aqui. O John Tector lá. Os botafoguenses estão achando que chegou o tio Patinhas, mano. Pois é. Não vai acontecer, entendeu? Uhum. Pode ser que uma possibilidade, que é vem o bilionário russo, vem o príncipe saudita lá, e com dinheiro que você sabe lá de onde vem... E ele resolve comprar um clube e sair gastando dinheiro a fundo perdido, porque ele é muito louco e não tá preocupado com isso e não tem... Ele é um saco sem fundo de dinheiro, do petróleo lá, então ele vai gastando. Beleza. Pode acontecer? Pode. Pode ser que o cara seja O que, a Jurabichan? um idiota e fala assim, eu não gosto aqui do porco, agora vai ser... Pode ser vai também. ser um, sei lá, um dromedário, foda-se. Pronto. Aí você fala, cara... Aí você perde o controle como torcedor do processo ali. Então eu tenho essas ressalvas, e mesmo que, assim, não acho que o Irlan Simões, que é um cara que estuda, né, bastante, ele falou, você não... Tweetou outro dia, ele falou, vou escrever um artigo, você não quer transformar seu clube numa SAF, você quer um sugar daddy. Então é isso, a galera fala, eu vou ficar rico aqui, vou comprar todo mundo, ter o melhor time do Brasil. E todo mundo vai vir, se todo mundo virar SAF, você vai competir com os outros, assim, não é isso que vai necessariamente ser a virada, né, da E na questão de compra de ação no Palmeiras, você vê em algum momento o clube abrindo capital na bolsa? Então, pra você abrir capital na bolsa, empresa, você né? precisa ser empresa. Você pode ser uma empresa de capital fechado, com um único dono, que tem 100%, ou que com 2 donos, um tem 70%, outro tem 30%, e você não tem mercado de ações, venda secundária ali, né? Ou você pode... ser um clube com capital aberto, e aí você tem que respeitar todas as regras, né, de CVM, de bolsa e tal, e aí tem um monte de obrigação de governança, de compliance, de transparência, porque os seus investidores, você está lidando com a economia popular, né, pessoas comuns investindo e podendo perder as suas economias, né, então é um negócio muito sério, você tem que atender uma série de requisitos, que para chegar lá, é um processo muito longo. Entendi. O que eu defendo hoje, só para fechar isso, beleza, pega o manual aí da CVM, da B3, né, da Bolsa, vamos ver o que é o mais, assim, avançado de governança e compliance. Vamos fazer igual aqui como associação. A gente vai publicar balanço, a gente vai publicar as atas, a gente vai ter isso, faz a lista toda, vai ter departamento de compliance, vai ter auditoria externa, vai ter não sei o que, e aí você faz. Eu tenho convicção que se a gente fizer algo assim, junto com democratização do clube, que, cara... A melhor cenário possível. A gente voa. A gente voa. Não precisa... Assim, o Barcelona não é, né? Eles não são clube empresa. São associações, são grandes clubes. Você vai ter momentos ruins. Você vai ter uma hora que vai chegar lá, você vai eleger um cara que vai fazer cagada. Vai meter o pé pelas mãos, só que você vai ter o controle. Como torcedor, você tira o cara de lá. Você se mobiliza, que é difícil... Dá trabalho, que a gente se propõe a fazer como conselheiro, lá no Ocupa, tal, explicar para as pessoas, mobiliza, dá trabalho, mas vai lá e tira o cara que tá fazendo coisa errada e bota um cara melhor. E a gente tem que fazer isso com o país, né? Assim, é difícil, as pessoas precisam de educação, não é uma tarefa fácil, mas, cara, tamo aí pra jogar, né? Se não for isso, vai ser o quê, então? Vai dar na mão do cara que vai tratar o meu clube
como um É brinquedo. isso, amigos. Mano, eu que leio, estudo as paradas, já tem muitos termos difíceis. Imagina ele falando isso numa mesa de 80 cara de 70 anos lá, que não sabe nem o que é compliance, tá ligado? verdade. Se explanando lá. Porra, deve ser... Mano, parabéns, velho, parabéns. Ocupa a palestra. Se eu fosse sócio, eu votaria em você. Sigam Moncal, sigam Vai Parmeira no Twitter, que ele sempre tá postando Tô no Instagram coisas... agora também. Tá no Instagram Opa, também. não, a gente vai divulgar Não, aqui. você vai deixar tudo aí. Mas agora as duas últimas perguntas que são tradicionais aqui antes do No Pique. Bora. Quem é seu maior ídolo e por quê do Palmeiras? Fácil. Alex. Sabia que você ia falar isso. Por quê? Ah, o cara me deixava louco, velho. Eu Jogava lembro, demais, tem um né? lance, eu queria perguntar pra ele deve lembrar, porque foi um lance que ele fez no Parque Antártica ali, que ele recebeu uma bola assim, meio travada no meio de campo, aí ele deu aquele, né, daquela pisou com o pé, pisou Tipo com o outro, Zidane, girou, né? saiu de frente, soltou uma pancada da intermediária, assim, a bola bateu no travessão e saiu. E, cara, eu com 17 anos ali, foi um negócio que eu falei, falou, cara, quem eu é falei, esse esse cara cara? é de outro mundo, esse cara me deixou louco. Eu fui no jogo lá, ver o gol dele, os Pior gols que tem contra uma- o River, assim... O melhor jogo dele pelo Palmeiras, será que foi contra o River na volta? Eu Ou o acho Vasco que lá foi várias, também? é, Vasco lá teve. também ele foi sinistro. Cara, Palmeiras e Corinthians, de 2000 ele ele jogou pra jogou caralho muito. os dois. 2000 também. É. O 2000 principalmente, ele e o Júnior. Ele meteu gol na bomboneira na final também, 2000. E ele era moleque, né, cara? Sim, ele era assim, ele Tinha veio acabado de chegar do novo. Curitiba. Não, Ele foi o cara jogava que demais. Pra mim mais, foi o- assim... Seu Junto com o maior Alex, junto com o Alex ali próximo, tem Edmundo e Evair. Tá. Mas esses... Boa. Edmundo, nasceu no mesmo dia que eu, inclusive. Ah, é mesmo? Edmundo, Tiki Arce e Giancarlo. Ó, São Que os três, dia, hein? os Que três dia, que hein? nasceram É. no mesmo dia que eu. cara, e o Alex ele foi injustiçado, hein? Na seleção, hein? Não. Pô, e ainda pelo Felipão, velho. Aí ele vai Que foi treinar, campeão ele vai treinar com nós ele. ainda um dia, você sabe, né? Tomara. Eu mas- quero que ele aprenda, faça o beabá lá, aprenda lá no São Paulo, depois ele sai. Tá aprendendo. É. Tá Quando ele ficar aprendendo. bom, a gente vai lá e tira ele de lá. velho. Essa tem que ser a nossa meta, eu acho. Agora. E os seus 11? Mas seu Não, maior... não. Era o maior jogo da história. Também. Dele. Também. Da minha história? O jogo Qual que você... foi o maior jogo da sua história do Palmeiras e por quê? Posso citar mais de um? Pode. 2, vai. 2 tá Ah. bom. 3, vai. 3, vai. Acabou. Montevidéu. Pô, tipo- que é o nosso. É. Palmeiras e Deportivo Cali. Você tava no... Tava. Puta que pariu. Tava. Nossa, Esse é um jogo que eu não lembro como eu fui, não lembro como eu voltei. Eu só lembro do jogo. E você tinha... 16 anos. 17. 17. 17. Ah, que foi 17. E um outro que eu tava no estádio também, que foi o Palmeiras e Flamengo, com os 2 gols do Euler no final. Ah, o da Copa do Brasil lá, que foi a loucura. 4 a 2, Esse eu Escanteio. até arrepio aqui de falar, porque eu lembro que quando tava 2-2, a galera começou a ir embora. Foi dias antes da final contra o Deportivo Cali, né? No mesmo ano, né? Foi na mesma semana, acho. Não, depois... Uma semana. eu não lembro, é. assim, isso eu não consigo lembrar, E o mas... Palmeiras foi com o time reservaço, né? Não tava com o time titular, mas... Não, o contra o Flamengo? Acho Não, que tava com titular, força sim. total. Tava com força Ah, é? total. Então esquece, hein, galera. Tinha Júnior, Aham. tinha... Eu lembro, Não, enfim. O Júnior jogou pra cacete esse jogo. Fez gol. Ah, é verdade, verdade. César Sampaio. Mas nesse jogo, quando tava 2-2, a galera começou a ir embora do Parque Antártica e eu lembro de eu zoando, assim, falou, vai lá, pé frio, vamos virar essa porra, né? Tipo, já tava entregue o bagulho, assim, né? 40 e tantos minutos precisando fazer 2 gols. E aí, tal, não sei o que, e eu lembro que fez o primeiro gol, tinha aquele fosso no Parque Antártica, né? E eu lembro da galera pulando lá embaixo, assim, e metade voltou e metade continuou indo embora. E aí eu, vai lá, pé frio, não sei o que, tá, vai, continua, não volta não sei o que. E aí, mano, fez o segundo gol ali, e aí, cara, foi aquela catarse, assim, todo mundo cantando e tal, não sei o que, e aí pouca gente lembra. Depois ainda teve uma bola na trave do Pimentel. Nossa, Que esse lance cruzou foi... da esquerda, assim. Mano, eu acho que foi um dos momentos que eu mais cheguei perto de morrer, assim. Junto com o jogo contra o River. Da Libertadores, Nossa, de do 2020. VAR. O VAR mandou voltar aquele dia. Nossa, tá Mas aí, cara, a hora que bateu na trave, eu fiz... E, tipo, a torcida tava muito louca, assim, rolou uma suspensão de 1 segundo e voltou pra cantoria, porque, tipo, mano, não entrou, é nóis. Animal, Caralho. velho. Eu acho que esse, se bobear, ele é o meu jogo preferido, apesar dos títulos dos outros. Pior que foi 2 contra o Flamengo, né, velho? Sim, Caralho. da hora. Vamos lá, e os 11 que você viu? Os 11 que eu vi, Marcos, Esquema tático você escolhe, pode jogar Não. com 0-0-10, você escolhe aí. daria, mas vamos na tradição aqui no 4-4-2, 4-3-3. Padrão. De lateral, muita gente coloca o Cafu,
mas eu coloco o Arce. Pra mim foi o Opa, Arce. Edu de Menezes. Eu coloco o Arce, inclusive, que nasceu no mesmo dia que eu. Aí, zagueiro, o zagueiro que eu mais sou fã é o Clebão. Nossa. Clebão eu acho muito, Cada enxadada é uma minhoca. muita treta. Talvez Antônio Carlos, talvez Gomes. Eu gosto muito do Gomes, mas eu acho que... eu vou ficar com o Gomes. Boa. Lateral esquerdo, também acho que a maior parte coloca o Roberto Carlos, mas eu vou colocar o Júnior, porque é coisa afetiva. César Sampaio. Alex. Aí aqui eu tenho uma dúvida, assim, se eu coloco o Zinho como 2 meias, né? Alex e Zinho, que foram os que jogaram juntos, inclusive. Sim. Ou se eu coloco tipo um Alex e um Djalminha, porque o Djalminha também era uma coisa... Tem Rivaldo na parada também. Tem Rivaldo... Ixi, tem um monte. O Rivaldo... Valdívia, brincadeira. Cara, o Valdívia é um monstro também, mas... Mas vamos Mas lá, o então. Valdívia é um pó de porco à parte, né? Sampaio, Nossa, tá Alex. Faltam 2 no meio campo. Você foi 4-4-2. Vou 4-3-3. Tá bom. Alex e Zinho. Alex e Boa. o Sampaio. E os 3 Alex e atacantes. Zinho. 3 atacantes eu vou colocar Edmundo, Evair e Dudu. Boa. Treinador, Felipão. Por enquanto Felipão ainda, mas ele Boa. tá balançando, viu? Tá balançando o Tá cargo, com né? pressão, tá com pressão. Baita time, hein, amigos? Você tá louco. Pô, a Que entrevista isso. tá do caralho. Porra, vários bastidores que nenhum convidado tinha citado. Eu sabia que ia ser resenha Nossa, do boa. caralho a resenha. Moncal é monstro. Muito da hora. Bom, cara, a gente queria te agradecer, mano. Porra, sem palavras. Pode Porco estará sempre de portas abertas, tanto pra você quanto se preocupa. Boa. A gente sempre... A ideia do podcast foi também pra exaltar essa pluralidade, esse Palmeiras cada vez mais democrático, diverso. A gente quer trazer pessoas desde o rapper lá do Terra Preta, Rincon, até Beluso. Não, show a de gente bola. aqui, o que importa é ser palmeirense. Cara, vocês contem comigo, eu fico muito feliz de estar aqui, de verdade. Eu acho que vocês estão fazendo um trampo do caralho, porque vocês estão jogando luz em aspectos do clube que não são invisíveis, assim. Tipo, a entrevista com o Edu, de setorista, e com a Bibiana, cara, pra mim aquilo é um negócio, tipo... Né, o Edu falando que contratou o lateral direito, ou contando esses bastidores, assim, porra, isso você não vê, a mídia não cobre a mídia, né? Sim, é uma história que já tá lá atrás, mas que é da hora a gente viver, né? E é algumas como paradas. o futebol é feito, assim, tem uma parte que eu não tô lá, eu tô como conselheiro, não Sim. tô como, né? Você não tá lá no dia a dia vendo, né? Tipo, o cara que é engraçado, o Panza lá que ficava dentro do gol. Porra, puta história genial. Mó resenha. Sim, isso aí tem que... parabéns pra vocês, porque, cara... E qual que é o sucesso Insta agora? Que você tá? Vai Parmeira Vai também. Parmeira Eu não sei se também? tá vai underline Parmeira, eu acho que alguém já tinha A sequestrado gente minha. vai a perguntar gente vai aqui, achar e vai vamos- colocar a arte aqui. Vamos deixar, mas no Twitter é Vai Parmeira, sigam lá que vocês vão ver. Pô, muita- sigam o Ocupa também pra fortalecer a nossa Com luta aí. Você certeza. concordou com o que eu falei aí? Vamos divulgar tudo. Muito obrigado. E agora, pra quem infelizmente não assina a Aurelo, a gente vai terminar a entrevista aqui. Boa viagem, hein, Quinzão? Partiu Valeu. Abu Dhabi. Amanhã eu estou indo pra Abu Ixi, Dhabi. Se Deus Maria. quiser, trago Volte a taça. com a taça. Eu não Por vou, favor, eu não também consegui não. aí, Eu ficou também caro não. pra mim, mas volta com a taça pra nós. Se também Deus não. quiser, eu vou trazer a taça. E galera, muito obrigado aí. E agora, só com a galera da Aurelo aqui pra começar o No Pique. Vamos lá.